Gravação. Ah, vai ficar gravado? Vai. Vai ser disponível pra gente? Vai. Que legal. O vídeo também? Ou só o áudio? Como é que funciona? O áudio essa e o gravação? vídeo. Ah, tem só. Vai aparecer Vai você aparecer aí? também. Que legal. Todas as salas têm isso de gravar? Assim, era pra ter, mas tem umas que tá bem ferrada. Tipo a sala do boxe. Nossa, que legal. Eu descobri isso através do fórum. Essa é uma sala de pós, então ela é menos usada, então ela não tá tão ferrada assim. Deixa eu ver a câmera. As imagens. Pode ver um pouco. Eu vou fazer isso. Oh, Olha só. gostei. Você pode fazer isso em qualquer sala, sabia? Não sabia não. Só você ver. Já estamos gravando. Mas está tudo bem. Porque aqui tem infinito. Espaços? Não Armazenamento. tem. É só porque eu tenho medo de eu começar e eu esquecer de gravar. Eu sou assim. Imagina, você fala, e depois você vê, não gravei nada. Eu faria isso. Total. Inclusive, eu acho que eu já fiz isso uma vez. Então, aqui sou eu. O que vocês esperam? Bruno, o que você espera? Só uma coisa de Vocês, o que vocês esperam? diálogo. E eu, Bruno, qual é a sua opinião? Eu vou minha. E você, pessoa com o seu nome? Eles. Hã? Eles. Eles? Quais são os seus pronomes, pessoa? Eu quero fazer feminino. Tá bem. Qual que você acha que vai ter hoje? Eu quero ver feminismo queer. Feminismo queer? Isso. Tá bem. Você, Sofia? Ah, não sei, queria entender, tipo, a origem dessas coisas. Tá bem. Eu vou falar. Eu falo assim, então. E Você. tentar analisar psicologicamente o que passa na cabeça das pessoas. Eu tava indo bandejar, eu achei o Não é. panfleto e eu vi. Finalmente, eu falei 10 reais. Uma pessoa Eu veio com os panfletos, mas eu já Mas vi. você já. Uma pessoa veio com todos os panfletos, mas eu não acredito. Mas que nossa, só ver. Eu botei 2 no Pandeco e eu esqueci onde eu botei. Tem um Não, aqui esse é na desse. entrada do quarto. Ah, foi aí que eu botei ele. Eu tinha esquecido. Botei na entrada do 4. Eu esqueci o resto. Enfim, eu fiz 4 com cor. E eu fiz 5 sem cor e botei nos lugares aleatórios pra biblioteca. Entendeu? Infelizmente a gente foi saber a sala muito tarde. Então aí ficou nessa aí também. Eu só vai dormir tarde. Mas enfim. Rafael, né? Rafael. O que você acha que vai ter hoje? Não sei. Não sei. Você. Fiquei curioso. Sabe? Você vê Tá porque aqui pelas vibes. Inclusive, você tá bem? O que aconteceu? Não Nitrogênio? tô muito bem. Hã? Eu caí no bicicleta. Merda. Melhor que eu, não sei nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma coisa assim que eu tinha inveja quando eu era criança, porque eu não tinha dinheiro com bicicleta. Então aí eu ficava falando esses riscos que tem bicicleta. Enfim. Não. Hoje você já sabe andar de bicicleta? Hã? Não, nunca tive uma bicicleta. Mas quem realmente era rico não tinha uma bicicleta. Eles tinham aquele negócio da pampinha que você pode fazer. Você não lembra? Tênis de rodinha? Tinha o tênis da pampinha que você podia fazer. Eles não viram assim. É verdade. Mas é tipo só um pouquinho, porque não dá pra ficar muito tempo então você fazer. Mas então, a gente vai hoje falar bastante sobre feminismo queer. A gente vai falar também sobre da onde saiu esse fenômeno, qual é o psicológico de uma menina que lê yaoi. Qual é o psicológico dela e qual é a relação disso com a comunidade LGBT? Como isso se relaciona? Oh, meu Deus, vamos ver. Esperando o Léo já deve Quais dar são as tempo. suas referências? As minhas referências? Experiência pessoal, memes online, Ah, isso não calma, tem base calma. E muitos vídeos de essay que eu já vi. De quê? Palestra online que eu já vi. E também pelo fato de que eu já fui uma free hoje. Tá. Você sabe que eu sou trans, né? Hã? Você sabe que eu sou trans, né? Ah, acho que sim.
você falou pra mim que eu te conheci no dia que você estava panfletando sobre direitos trans. Ah, E é? aí você começou a falar sobre que tinha sido aprovada uma PEC, alguma coisa assim, ou Sim. um negócio. É. Eu Foi. sabia que você era ativista trans, foi só isso. Sim. Eu já fui uma Fujoshi, gente. Por isso que você escreveu na sinopse Pipeline Fujoshi Trans. Sim. Isso é muito comum, na verdade, a gente vai falar sobre isso. Tipo, muito mais comum do que vocês acham. Infelizmente, eu o não nosso é sabia. majoritariamente transfem, então não tem muita gente que saiba. É o quê? Mas quer apostar quanto que o Alec também? Eu tenho certeza que o Alec também é. Capaz. Eu tenho certeza. Hã? Hã? É que no nosso a gente majoritariamente tem transfêmeos. O único transmáximo que eu lembro assim de cabeça tem aquele menino que jogava Deus sempre com a gente, que eu esqueço o nome toda hora. E se não me engano é Dolphscar. E o Alec que também foi pro Fiscar. Tem o Brioso, mas o Brioso nunca fala nada. Mas eu sei que ele não era Fujoshi porque ele era. Ele era Himejoshi. Eu ia perguntar, não tem uma pipeline um pouco assim, de rimedante pra trans também? Tem, mas no caso dele, ele era Himejoshi. Ele... Isso. Himejoshi é assim, ó. Se tem. Meu Deus, como é que eu falo isso? Se tem Joshi no final, é mulher. Se tem Hime, quer dizer que gosta de Yugi. Se tem Fuji. Calma. Não entendi. Olha só. É tipo um quadrado. Vamos não. Para o diagrama. Tem giz aqui, cara. Não é? Tem giz aqui. Cadê o giz? Eita. A luz cheia. Cara, É porque aqui é uma da pó, gente. Tá até em inglês. Vou esperar ela voltar. Não sei o que tá acontecendo com ele, que ele tá demorando. Ué. Gente. Quem também vai chamar ele? Não, mas, quer dizer, se você quiser, mas eu ia explicar pra você. Ah, Então não tem então muito não. ponto, né? Espera. Tá bem. O que nós temos aqui? Fujoshi. Menina gosta de olhar yaoi. Bota o coração em volta do. Isso. Não, coração dentro do. Com dois. Isso, masculinos dentro. Tá. Joshi. Danshi. Ok? Então o que uma Hime Joshi faz? Ela é uma garota que gosta de ver Yuri. Ah, pode ser uma lésbica. Sim, no caso do meu amigo que eu estou falando, ele era uma Hime Joshi, só que ele virou um cara hétero. Ai, calma. Eu tô confusa, pera. Ele nasceu mulher. Calma, gente, ela é a única pessoa cis aqui. Tudo bem. Ele nasceu mulher, ele transicionou pra homem. Antes de E transicionar, agora ele é um homem que gosta de ver duas mulheres? sim, ele virou Hime Danshi. Eita. Entendeu? Aí você entendeu o conceito, Esse lado aqui significa que gosta de ver Yuri. Esse lado aqui gosta de ver Yaoi. Entendeu? Não. Agora, qual desses você acha que é o mais proeminente de todos? Fujoshi. Pra caralho! Mais que todo mundo. Aí depois você tem esses dois aqui. Esses dois aqui são bem comuns também. E esse aqui é tipo o highest, tipo, o Fudanshi é o mais raro. Tem um negócio que é podre? Significa podre? Mulher podre? Ah, Fuji? é, E Rime é que minha é princesa. princesa. Porque mulher é legal, mas não. Então, eu vou explicar por que é isso também na palestra. Tem um sentido. Cadê o porra do Léo, mano? Tipo, Palestra. tudo bem a mulher gostar de ver Yuri, mas não pode gostar de ver Yaoi? Porque ela é mulher podre, se gosta A gente vai falar sobre isso, entendeu? Tem uma conjectura da sociedade que fala que mulheres. Olá, mas uma pessoa, mas duas pessoas! De onde vocês vieram? Onde é que vocês viram? No grupo da gente. Tipo de alguma coisa, velho. Aquela pessoa ali veio de um cartaz. Eu tô tão feliz, eu gastei 10 reais no cartaz. Aí eu fui uma pessoa, mas tá tudo bem. Valeu a pena. Vocês me
o Léo por alguma razão, porque ele tava pra mostrar pras pessoas onde é que tava a mulher. Porra, Léo, eu vou ligar pra ele. Enfim, a gente tava falando sobre o quadrado. Vocês são tipo assim, familiares com Fujoshi, Himedanshi, essas coisas assim? Não. Sério? Sério? Ela não? Ela não. O que é uma Fujoshi, você sabe? Oi? Sabe o que é uma Fujoshi, você sabe? Nossa, É uma mulher que adora ver conteúdo gay asiático. E você tem, vamos fechar a porta pra mim. Hã? Eu vou falar sobre isso. Muito boas perguntas. Tipo, Hidden Driver, sabe? Tá. A gente tava falando, esse é o mais comum. Aqui tem um quadrado, que eu vou falar aqui pra vocês. Ó, quadrado. Fuji é o prefixo que a gente vai usar pra quando a pessoa gosta de yaoi, que é o jeito que você fala pra mídia gay. Yuri é como a gente fala pra mídia lésbica. E aí a gente vai usar o prefixo hime. Então se você é uma mulher que gosta de olhar Yuri, você é uma himejoshi. Se você é uma mulher que gosta de olhar yaoi, você é uma fujiyoshi. Aí tem o contrário também com o danshi, que é a mesma coisa. E eu tava falando pra eles que o mais, tipo assim, disparado, o mais que existe é a fujiyoshi. E é um negócio muito bizarro, porque esses outros aqui nem se comparam à cultura fujiyoshi que tem online. Inclusive, homens que vêm em mídia pra gay de homens são muito poucos, eu acho que dá pra entender por quê. Então a gente vai começar a porra da palestra. A gente tinha... Ah, muito pouco só, tipo, sei lá, na comunidade hétero, né? Porque na gay tem muito, não tem? Não, a gente passa por isso também. I got you. Eu previ todas as suas perguntas. Porque homem gay, né? Eu previ todas as suas perguntas, amiga. Adorei. Eu estou 10 passos na sua frente, pai, tá vendo? Então, a sociedade japonesa tem preconceito com aquilianos, mas não tem preconceito com os sáficas. Pode ver. Mas isso é em todo lugar. Não, É sim. o L veio antes para valorizar as lésbicas. Só porque é pra valorizar, não quer dizer que elas sejam... Porque elas estão sempre Calma. escondidas. e Mas são- elas não... É que você tá faltando teoria queer. A gente vai falar sobre teoria queer. A teoria queer fala que... Isso já é mais avançado, mas as lésbicas, elas são vistas como objeto de desejo. Elas são normalizadas pela sociedade São porque fetichizadas. porque os homens querem poder ver elas de um jeito fetichizado. Eles querem poder romanticar para elas, para depois poder falar, ah, não, eu vou quebrar elas e eu vou fazer elas ser hétero. Entendeu? Então tá tudo bem ver, porque é hot, e tudo é pra ser pro homem hétero. Entendeu? Mas as coisas gay, assim, de homem, eles não gostam de ver. E também é considerado ruim para as mulheres. A gente vai falar por que é considerado ruim para as mulheres, enquanto aceite que é considerado ruim para as mulheres gostar de coisa gay de homem. Então a gente vai falar palestra. Isso é do coletivo LGBT Nuance, gente. Vocês sabem o que é Nuances? Sim. Não, você não sabe, Luna? Meu Deus, você não sabe o que é Nuances. Você sabe o que é Nuances? Também, é o coletivo LGBT aqui da USP. E essa aqui, levanta a mão quem conhece essa personagem. Muito bom, por favor. Caralho, que felicidade, minha mãe da sala. A gente vai mostrar o vídeo dessa personagem no fim, mas é basicamente uma música de uma menina que ela tá impressionando todas as coisas que a gente vai falar aqui. Então ela é, tipo, no momento, ela é a mais famosa Fujoshi, mas antigamente não era. Ela é tipo a mãe das fujoshis. Não, não a mãe, calma lá. Eu vou mostrar a mãe do Fujoshi dali. Mas ela não é só uma Hatsune? Sim, mas calma, a Hatsune Miku é uma vocaloid que é usada para várias músicas no Japão. E aí em cada vídeo personal, como ela é uma ferramenta, ela não é uma pessoa, ela é tipo uma ferramenta de voz, tipo uma IA de voz, exceto que sem IA. Antigamente eles usavam, tipo, imagina Valor um de Sintetizador. Hã? É um Sintetizador. sintetizador. Tá vendo? É tipo um instrumento. O pessoal bota uma tecla lá e faz o som da voz. E aí ela tem essa personagem que tem as pigtails. E esse design aqui específico é usado no vídeo dela sobre Fujoshis. Mas só que, tipo assim, cada design que você vê de Miku é considerado uma Miku diferente, porque é por uma pessoa diferente que fez, porque é só uma ferramenta. Mico, Miku é o nome do original do dentro do personagem. personagem. Sim, mas só que nesse caso a gente Você tinha chama falado de... do outro nome. Não, Hatsune. Isso. Hatsune Miku Ah. é o nome inteiro dela. Ah. É que em Japão, Hatsune é um sobrenome que vem antes. Mais uma pessoa! Oi, mano. Esqueci o seu nome, Eduardo. Eduardo. Oi, Eduardo. Me dê mais uma pessoa. Que felicidade, gente. Tem muitas pessoas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas de felicidade. Tudo bem, que bom que eu já tô gravando, né? Eu já tô gravando, não lembro. Sim, tá gravando. Tô gravando, certeza. Confere. Eu te falei quando tava começando a palestra do nada. Tá gravando, que felicidade.
Tá, calma. Tá começando agora a palestra? Tá sim, tá sim. A gente tá fazendo Spoiler. o início, mas só que toda vez que eu tô falando uma coisa para as pessoas que não estão juntos com o assunto, tá vindo mais coisas junto. Então aí eu tô dando a É introdução. bom, porque a gente está sendo participativo, né? Imagina se ficasse dando palestra do nada. Gente, alguém sabe mexer nessa porra? Eu quero mover pro próximo slide. Não, eu acho não, que não não avança aí, funciona. é só no teclado. Eu vou me tem que ser no matar. teclado. Na próxima eu trago um passador pra você. Tem isso? Tem. É. Fujoshi, tem uma Fujoshi. Fujoshi é uma mulher que gosta de mídia gay, predominantemente asiática. A gente vai falar muito sobre o que significa gostar de mídia gay primariamente asiática depois, porque a gente vai falar, tipo, o que é e o que não é yaoi, a gente vai também discutir isso. Mas, assim, por enquanto, só aceite que é majoritariamente uma coisa asiática. Aqui nós temos... Na minha época, ela era a Fujoshi. Tipo assim, inclusive ela me fez ser homofóbico uma grande parte da minha vida. Tá? Agora você vê a história. Eu, 12 anos, garotinha. Eu vou ver um anime, eu vou falar, oh meu Deus, eu vou ver aqueles animes pirateados, né? E aí eu passo nisso aqui. Pior erro da minha vida. Isso aqui é muito ruim, na moral. Basicamente, o plot é que essa menina aqui é uma Fujoshi. E ela tem amigos. E ela resolve que ela vai chipar todos os amigos dela gay com os outros, só que eles não são gay. Entendeu? Isso. Hã? É aquele anime da menina que era gorda e fica É. magra? Sim, inclusive esse anime é gordofóbico. Que esse... A história é que ela é feia quando ela é gorda, mas só que ela fica do nada muito bonita porque ela é uma Fujoshi tão, mas tão, assim, descarada que o personagem favorito dela morre no jogo dela e aí ela fica sem comer uma semana e ela fica magra e ela é bonita agora. Dá pra entender o tipo de cultura que a gente tá lidando quando a gente tá falando desse tipo de coisa. É bem complicado. Agora, Fudashi e Fujin são basicamente as versões masculinas. A gente vai acabar não falando muito disso, porque a palestra de hoje vai ser primariamente sobre a cultura de pessoas que gostam de yaoi e que, infelizmente, é tipo 95% mulheres cis hétero. O que é Fugindo. versão masculina? É homens que gostam de ver yaoi ou É homens que gostam de ver yaoi. Se eles gostam de ver... Ai, meu Deus. A gente fez um gráfico aqui. A gente fez um gráfico. Se eles gostam de ver Yuri, começa com o prefixo rin. Se eles gostam de ver Yaoi, começa com o prefixo fuji. A gente vai falar sobre o prefixo que eles também não acreditam. Fudanshi e Fujin é sinônimo? Não, Fujin é tipo versão de gênero neutro agora que o Japão tá woke. Ah, Não que o Japão seja woke, mas só que tipo, tem pessoas tentando fazer ele ser woke. Entendeu? e você não gostava da menina por quê? Porque eu... Mano, Você se muitas coisas. identificava? Não, porque a primeira coisa, era antes de eu saber que ela existia, tá? Foi a primeira vez. Então eu abri aquilo e ela fez os dois caras se beijarem e eu falei, isso é do demônio. Nossa. Porque eu era homofóbico. Ela me fez ser homofóbico. Nossa. Sim, eu fiquei 2 anos da minha vida sendo homofóbico, tá? Credo. Pra falar pra você. Aí depois eu virei uma fujoshi. Isso é bem comum também, tá? Homofobia, Fujanshi, trans. Isso é muito comum. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas enfim, Fujoshi, o que significa? É uma garota mulher de fã de boys love, mas literalmente significa garota podre. O Joshi é de mulher, que a gente falou no Hime Joshi, essas coisas assim. E Fuji é tipo de podre. A gente vai falar muito por causa disso. Porque isso aí fala muito sobre o que as pessoas veem sobre elas. Elas literalmente veem como elas, mulheres estragadas. É um porre. Tem muito a ver com feminismo e tudo mais. É tipo, basicamente que a mulher não presta, ela não é pura, ela não serve pra casar. Isso é o negócio que o pessoal fica falando. Mas é um termo que ele foi reclaimed por elas. Quer dizer, por algumas não gostam. Tipo queer, né? Queer muita gente ainda não gosta de falar. Mas é um termo que foi feito. É um trocadilho, na verdade. Você tem uma pergunta? Qual que é a pronúncia da palavra da esquerda ali embaixo? Da esquerda? É. Qual? Que a da direita é Fujoshi. Fujoshi. E é o que, Joshi? Se eu não me engano, também é Fujoshi. É tipo só... Fujoshi. É porque isso aqui é um... Casada? Ó. Hã? Da Mas não é esquerda, casado? parece uma Ele é casado. pronúncia. Hã? Esse aqui. Então, calma, deixa eu te explicar. Isso aqui é um trocadilho. Também fala flu, mas só que tem uma pronunciação um pouquinho diferente. O problema aqui é que o kanji você pode ler de diversas maneiras, você também pode ter diversos kanjis que têm o mesmo som. Então eles mudaram o kanji que era assim para fazer o kanji de podre. Então é um trocadilho, é meio que um slang de trocadilho. Ah, tá.
Então, tipo, pegaram o que era pra ser mulher casada e falaram, não é casada. É porque na cultura machista, patriarcada, mulher casada é uma mulher boa. Então, entendeu? Hum. Enfim, é um termo depreciativo que tenta fazer esse tipo de coisa. Tem várias maneiras que o pessoal pode chamar fujoshi. Aqui no Oeste a gente conhece elas como majoritariamente fujoshi, mas em cada país elas têm seus próprios nomes, tipo Sawai, Nyosha, Sunyu, um pra cada país. Mas dá pra ver, tudo países asiáticos, porque isso aqui, tudo que a gente vai falar aqui é majoritariamente coisa a ver com a Ásia. Tipo, são fenômenos que são majoritariamente da Ásia e que eles existem aqui também, mas tipo uma versão muito menor e que não é igual a lá fora. Aqui, a fujoshi média geralmente é uma garota bissexual ou tipo. Eu tinha estudado, mas eu esqueci. Mas aqui no Oeste é um pouquinho diferente da versão asiática. Mas quando você encontra uma garota cis hétero, que é uma fujoshi aqui, eu não sei como é que vai acabar essa história, não. Inclusive, tinha um cara que falou que ia vir, que queria vir, mas só que ele não podia, porque ele já teve uma namorada fujoshi e ele não aguentava ela. Então, vamos falar aqui. Mídia asiática, por quê? É a majoritária produtora de mídia gay profissional. Aí você pode falar, não, no Oeste não tem, não se compara até lá fora, tá bem? A quantidade de yaoi que passa por dia lá é muito maior do que a quantidade de coisa gay que passa por aqui. Sim, porque tem muita homofobia também, né? Tipo, super conservador, Sim. tradicional. Mas sabe aquela relação entre conservador, tradicional e tabu? Não. Tem uma relação, tá? Que é tipo, quanto mais conservadora a pessoa é, mais ela provavelmente tem atração à coisa. Escondido. Exatamente. Quanto mais racista a pessoa é, mais chance ela tem de ter aquele fetiche por pessoa negra, sabe? Não. Tem gente que tem isso. É a sombra de. A maioria das pessoas que tem esse tipo de fetiche, elas são um pouco racistas. Entendeu? Tipo assim, quanto mais a coisa tá boa pra você, tipo, mais Por exemplo, eu não conheço tanto assim, da cultura como você conhece, mas por exemplo, eu sei que tipo, lá é muito mais difícil você ser uma pessoa abertamente LGBT, por exemplo, na Sim. Coreia do Sul, um exemplo Sim. que eu conheço. Tipo, Sim. tem A gente vai poucos falar idols que são abertamente gays, tipo, muito, muito poucos. Sim, a gente vai falar sobre isso. E aí, tipo, é um dos lugares que, não a Coreia do Sul especificamente, mas você tá falando da Ásia como um todo, que mais produz mídia gay, ou seja, tipo, você não pode ser, mas, tipo, tem a torta direita. Sabe, tipo, aqui, que adoram fazer porno lésbico? Não. Sim. Onde? Aqui onde? No Oeste? Uma das tags mais populares de sites pornográficos. É lésbico. E não são mulheres lésbicas, sim. Infelizmente, são homens. Cis, hétero. Entendeu? De novo, quanto mais tabu a coisa é para uma pessoa, mais a chance dela ter certa atração sobre isso, porque ela acha. Ela gosta de manter diferenciado, é uma dissonância cognitiva muito grande. Mas sobre a homofobia nessa região do mundo, eu acho que todos os países do Sudeste Asiático, eu acho que só as Filipinas que tem casamento gay. Tailândia. A Tailândia tem. Seria tipo uma curiosidade mórbida, mais ou menos, tipo, para eles serem tão contra e ainda acabar querendo. É parte disso, sabe? É tipo, vocês sabem que tipo tem muita gente que é transfóbica, Sim. mas muita gente é transfóbica, mas só que o tag mais procurado no Brasil é trans. Infelizmente. É tipo assim, tem uma associação conhecida entre as pessoas terem fobia de uma minoria e terem essa dissonância cognitiva de sentirem atração e objetificar essa minoria de uma maneira sexual, infelizmente. O que é dissonância cognitiva? Hã? Dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você pensa uma coisa e fala outra. Ou tipo, você pensa uma coisa ou fala uma coisa e faz outra. Basicamente elas estão... Você é incoerente. Elas são incoerentes, elas se separaram em duas esferas da vida delas. Entendeu? Isso é muito comum. Tipo, eu posso tipo, gostar de assistir, posso gostar como desejo, tipo, isso é diferente de eu ir lá e fazer e mostrar isso pro mundo, tipo, você pode ser gay, você só não pode dar pinta. Eu vou dar coach nas Irmãs de Pau agora. Me chamou de madrugada, querendo me encontrar, como é que é? Não sabe. Calma, eu ia fazer a coach, calma. Me chamou de madrugada, querendo me encontrar. Me chamou pra dar uma volta, mas não queria beijar. Maricona desgraçada, arrombada do caralho. Nossa. É a música, tipo assim, a pessoa chama, mas não quer mostrar.
entendeu? Tipo, não quer assumir. Então, Ela não tipo, quer nas assumir também. medidas, Isso é bem comum. tudo bem, mas... Condição para vocês. Enfim, no Oeste, a mídia gay vai focar majoritariamente nas próprias pessoas LGBT, na experiência LGBT. Já na Asiática, não. É tipo, mulheres hétero, vejam, olha que legal. Entendeu? Então tem focos diferentes. Você pode ver uma. Você sabe quando você tá lendo um yaoi versus quando você tá lendo uma mídia gay daqui. Você só sabe, tá? Você sente. E a Oi tem que ser escrito por alguém da... Não. Não? Não tem que obrigatoriamente ser. Ele tem suas tropes, é tipo um gênero de. Tanto que quando você vai no site de mangá, você vai estar escrito gênero yaoi, gênero yuri, porque eles têm suas tropes próprias, coisas, clichês que acontecem, estilos, essas coisas assim, entendeu? Então é tipo como se fosse um gênero de coisa, né? Também é uma coisa associada com a internet, porque obviamente teve as coisas que vieram de lá e as pessoas arrumaram aqui, vieram. Então quando alguém é fujoshi aqui, é associado com ser uma pessoa cronicamente online. Essa é como a fujoshi é vista. Isso aqui são depicções comuns de fujoshi na mídia. Agora me fala, o que vocês estão vendo aqui? Parece uma garota meio maluca, meio obcecada. Exatamente. Ela não Ela tá é maluca. mostrando no nível normal. Ela nível não de tá obsessão. normal. If I can't read the yaoi, I have nothing left. Essa é uma portrayal muito comum. Tipo assim, elas estão... Nós vamos ver o que tem aqui. Elas estão loucas, elas estão só pensando nisso, é a única coisa que importa pra elas, e elas têm vergonha do que elas fazem. Essas são as portrayals que tem, majoritariamente. Isso está em todas as mídias que falam sobre Joshi das Ilhas. Isso são as coisas que elas veem. Eu só queria ter esse slide, desculpa. Eu não tenho motivo pra ter esse slide, eu só queria mostrar esse slide. Isso são exemplos de yaoi. Tem alguma coisa errada aqui? Quem é aquele cara enorme com uma boca Esse aqui não é real, esse aqui é um meme, tá? É um meme que fala do casal normal de yaoi. É um fato que o casal médio de yaoi é assim. É um cara assim, cabelo preto, másculo assim, e um finboy assim. Esse é o casal médio de yaoi. Assim, ó, esse aqui é verdade, mas dá pra ver já. Ó. Olhem o padrão, olha o padrão. Sempre tem cor de cabelo diferente e sempre tem É muito bom, olha o padrão. Enfim, o padrão maior. Se bem que eu não classificaria a Stage como BL, mas eu só queria mostrar esse vídeo, que é muito engraçado. BL é diferente do yaoi. Yaoi é muito relacionado com coisa japonesa e BL é mais amplo, eu diria que tem a ver também com séries e doramas, essas coisas. A Fujoshi também vê dorama e BL. Na verdade, eu classificaria a Fujoshi como quem gosta de BL, majoritariamente. Porém, Mais BL do que yaoi? Yaoi é um subset do BL. Aquele lá de rock é BL? Rock? Como assim? Aquela série lá, Hã? Hit Rivalry. Hit and Rival, daqueles jogadores de Rivalidade rock. ardente. Eu não vi. É mais. Meu Deus, você não ficou sabendo. Eu acho que não é exatamente yaoi, porque Mas é é mais, BL. não é mais dignificado. BL com certeza. Então, é isso que é um pouco BL. menos preconceituoso. Então, Nossa, tipo, é meio que... Tipo, foi um grande acontecimento. Eu achei que pudesse até ter motivado essa palestra. Desculpa, não. Tipo, O que motivou essa palestra foi que eu vi um vídeo sobre feminismo queer e as Fujoshi. cara, foi assunto no Twitter por uns 3 meses. Não, eu não tenho Twitter. Eu vi esse palestra e eu falei, eu tenho que falar sobre isso. Não, eu não estou copiando a palestra, gente. Eu fiz meus próprios slides, eu tenho meus próprios pontos, com licença. Tá bem? Tanto que esse slide não aparece na palestra dele. Agora eu quero que vocês me falem mais uma coisa que vocês estão vendo aqui. Tem alguma coisa estranha que vocês estão percebendo? Sempre tem um maior. Exatamente. É o quê? Olha, o cara tá tipo. O cara que tá tipo. O cara tá olhando assim. Esse cara tá tentando matar o. Não, esse aí realmente é BL. Hã? Esse aí Não, realmente. esse aí é adjacente BL. É tipo um horror, mas que o pessoal, o fandom, meio que virou Fujoshi. É tipo um caso na Greyline, sabe? E aqui, parece que eles estão só se beijando, mas não, perceba. O cara não quer. O cara não quer. Não quer. Tá vendo? E olha, é tóxico pra caralho. Gente, a gente vai falar sobre isso. Enfim, por que que a garota lê isso? Alguém tem palpites?
na tela. Tem isso. Mais alguém? Ninguém? Por que Eu que- acho que muitas vezes, tipo, eu acho que você vai falar isso também, né? Mas, tipo, esses relacionamentos, eles são muito heteronormativizados, sabe? Tipo, tanto é que você falou, tipo, tem um cara que é alto, forte, grande, machão, e um fanboy. E um fanboy, vamos supor, nesse sentido, pode se aproximar de uma mulher. Então, muitas vezes, talvez elas se projetem nesse fanboy. Você ficaria surpresa no quão tem mulheres que também se projetam no outro cara. É tipo, legitimamente é metade-metade. Tem metade que se projeta no Porque, cara tipo, assim. elas querem se distanciar do relacionamento hétero, que é o mais comum das mídias. E aí, beleza, vou ler um relacionamento gay, um relacionamento aquiliano. Aí vai lá, e aí, na verdade, é basicamente um relacionamento hétero de fachada, assim, sabe? Caramba. Então, e a hora, isso que eu comi. Pode continuar falando. Não, é isso que, tipo, muitas vezes tem esse lado de projeção, que, tipo, eu tô apoiando relacionamentos LGBT, só que Definitivamente uma projeção. tipo, na verdade, é uma projeção e, na verdade, é um portrait, né, que a gente está falando, uma representação muito tendenciosa e muito estereotipada e muito heteronormativizada. Sim, realmente a maior parte do Yaoi é muito heteronormativa, a gente vai ver isso. Mas primeiro a gente vai começar no por que mídia hétero é ruim, que é o melhor slide de todos, porque isso é verdade. Por que a mídia hétero é ruim? Você já viu um cara de romance hétero de anime? Olha a diferença. Altura? Tudo! Ela é loira, ela tem personalidade japonesa. Você já viu aquela comparação de todo protagonista de anime? Não. Todo protagonista de anime parece assim. Sem falta. É sempre a mesma coisa. Eles têm todas a mesma personalidade. Mas isso é por causa da cultura de self-insert. Né? Exatamente. Então aí você vê mais uma outra coisa. As coisas são feitas pros homens se dá self-insert. Então a mulher tá lá olhando pra esse cara, ficando com essa menina e falando: esse cara é um bosta, velho. Então ela olha isso e ela fala: esse cara é um bosta. E aí você vai ver na mídia hétero de romance feita pra mulher também, porque você tem uma mídia hétero de romance feita pra homem. Você é suposta pra mulher, mas só que ela é sempre uma mulher submissa pro cara, sempre, sem falta, assim. É bem complicado. A não ser quando é aquele shoujo onde o cara é literalmente um cachorro. Não literalmente. Não literalmente, calma, não literalmente. É tipo, o cara tem a personalidade de um cachorro que é tipo, ai minha querida, eu vou fazer tudo pra você, eu adoro você. Nesses aí é tipo mais tancável. Mas é bem, não é todo que é assim. Hã? Você fala literalmente, mas em alguns é Sim, literalmente. tem alguns que é literalmente. Mas a gente não cita esse. Desses aí a gente nem fala sobre. Tem, tipo, o que eu já vi é aquele do Death Note, que tem aquela menina que é obcecada no principal lá. E aí ela é, tipo, super submissa a ele, e ele é o inteligente, ela é uma burrinha, coitada. No caso, isso aqui é feito para homem. Relação da internet. Sim, a Misa é feita para ser um portrait sexual, infelizmente. Dá pra ver só no design dela, sabe? Ela é feita pra ser uma mulher que é subserviente ao homem dela. Ela só se importa com isso e já foi falado várias vezes que ela vai se matar se o White morrer. Então, tipo, a vida dela é só o homem dela. E muito engraçado que ela, pro personagem do Light, ela só existe pra demonstrar que ele tem controle da sexualidade dele. Tipo assim, ele consegue Literal, ficar- às vezes eu sinto, você tá vendo, você tá tipo assim, ela só existe porque ele não sei gay, né? Não só isso, mas pra falar que ele é um homem que está acima de desejos sexuais. Sim, porque homem. Porque todos desejam ela, mas ele não tem esse desejo forte por ela. Sim, você tá vendo que a mídia hétero, ela tá fazendo essa relação de poder. A mulher, ela pode desejar o homem, mas o jeito que ela deseja é inferior e também é uma coisa que o homem tem poder sobre ela. Inclusive, o fato dela ter desejo sobre o Light é visto como uma coisa que faz ela ser uma puta. Vamos ser sinceros, eles tratam ela como se ela fosse uma puta, uma prostituta, certo? Ela literalmente só liga pra isso e o fato dela mostrar desejo por uma outra pessoa, no caso um homem, é visto como uma coisa que uma mulher não devia ter, é algo sensual, que os homens procuram, mas ao mesmo tempo não é apropriado, então tem essa dissonância cognitiva. Eu quero uma mulher que faça isso, mas eu não casaria com uma mulher que faça isso, entendeu? É uma ideia muito de patriarcado também, de tipo, daquela ideia do... Não sei se vocês já entenderam, já ouviram essa história de tipo, a família tradicional é o homem, uma esposa apropriada e uma amante. Vocês já ouviram essa?
Nossa. Sim, a família tradicional é essa, uma unidade familiar feita da esposa, que é feita para ser a mulher apropriada de casa, que faz as coisas certas, só sua e tudo mais, e a mulher para se divertir, que não vale de nada. Então, tipo assim, mas ela que é a sensual e tudo, mas só que ela mostrar a sexualidade dela de uma maneira que é atraente é visto como uma coisa que bota ela para baixo. Enfim, deixa eu falar aí. Sim, machismo pra caralho, gente. Isso aqui é uma cena famosa do Logan High School Rush Club. Ó, if you want to, you could pay for those flowers with your body. O cara literalmente ameaça ela de estupro. E depois eles só falam, não. It was just a joke, guys. Guys, era só piada. E depois ela fica, obrigado por fazer essa piada e me avisar que os homens podem fazer isso. Muito obrigado. E esse anime é muito famoso. Muito famoso. É um português? Não, é o Logan High School Host Club. É aquele onde a menina, ela começa a ser um host. Tipo, outra história. Enfim. A garota também é genérica, geralmente. Essa é a Nanami. Ela é o equivalente do garoto protagonista MC genérico, mas só que pra uma mulher. Gente, ela não faz porra nenhuma no anime todo. É impressionante. Enfim. E aí você também tem os limites da violência na vida real com tudo isso, porque você vê a quantidade de violência, inclusive vai ter um slide que eu vou mostrar depois, e eu vou lembrar disso, eu espero. Agora vamos ver a part line, como é que funciona. Que merda, velho. Que merda, velho. É assim. Não entendi. Você não entendeu? Meninas sexualizadas, romance hétero. Que merda. This shit is so ass. Garotas sendo sexualizadas e botadas em posições submissas sem motivo. Todos os protagonistas são literalmente a mesma cara. Olha, esses são protagonistas de shonen gerais. Eles têm a mesma cara. É o mesmo design, gente. O que é shonen? Shonen é mídia pra... é anime pra garotos. Só que é tipo... Adolescentes. Sim, a garotos adolescentes. E é o tipo de anime mais popular de todos. Tipo, disparado. É tipo... muito mais que todos. Pokémon... É anime de lutinha. Anime de lutinha, majoritariamente. Naruto? Sim, Naruto é um grande exemplo. E eles são muito maiores que todos os outros animes. É tipo, o anime que você pensa médio é shonen. One Piece? Sim, Sim. também é. Tipo assim. Então ela tá lá vendo, ela vê todas essas merdas. E ela fala assim, que porra é ela? Aí uma amiga dela mostra pra ela. No caso, isso aqui é Yugi, mas só que eu não achei nenhuma imagem dela. Então eu acho muito engraçado só botar o Yugi. E ela fica. E ela vai ver, ela começa a ver todas as coisas que tem. Uau, meu Deus. E ela pensa, não, mas isso não tá certo. Mas é tão legal. E aí você chega a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva bate. Isso não pode. Mas eu estou fazendo isso. Entendeu? Problemas óbvios. Quais são os problemas óbvios? Proporções horríveis. Majoritariamente. Agora, esse aqui é piada. Esse aqui não é. Isso aqui é uma capa real, tá? Isso aqui também, é a capa do mesmo, inclusive. Só que é uma capa de tons diferentes. O cara. O menino. Nossa, parece que tá uma mulher. Por que você não pegou alguma imagem daquele yaoi coreano que ele não ironicamente é aquilo? Tipo, exatamente. Eu não vi nenhum ironicamente aqui, eu tentei pesquisar. Vai procurando no meio e você mostra pra turma. Enfim, aqui nós temos o mesmo personagem desenhado como top e bottom. Top, bottom, top, bottom. É o mesmo personagem, tá? Gente, tem um estilo, só tem um estilo, você sabe. You know when you see it. Então, nós temos esses papéis de gênero, os estereótipos que são colocados. E nós temos essa dicotomia entre bottom e top. Sabe, passivo e ativo, vocês sabem o que é, né? Só pra ter certeza, todo mundo aqui. Tá bem. Tem essa dicotomia que é botada que alguém só pode ser passivo ou só pode ser ativo. E o ativo é basicamente um mão assim e o passivo é tipo um simboizinho. Exatamente. E tem uma violência do caralho, inclusive aquele mangá lá do cara que tá tentando matar o outro. E tem muito estupro nessa porra. É muito triste, infelizmente. Eles tratam muito de... Olá, mesma pessoa. Mas duas pessoas. Que felicidade. Enfim, eles tratam muito de temas muito pesados. E na maioria das vezes não é nada... Eles não pensam muito como eles estão fazendo isso de uma maneira respeitosa, infelizmente. Eles não sabem lidar com esse tipo de tema. Então, por isso que o yaoi, ele meio que dá uma vibe de, tipo, tá fazendo um romance hétero 2.0, só que com muita violência. Yaoi é sempre anime? Ou tipo, entra texto? Então, entra texto, entra mangá, entra doujinshi, que é paródia. Doujinshi é o nome que eles dão pra qualquer paródia. É Ou... uma novela. Hã?
Tem, tipo, eles vendem CDs. com Sim, esqueci. Às vezes eles fazem. É que tem um anime, e aí depois às vezes eles fazem uma continuação que é só um CD de radionovela. Isso é muito comum. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum ainda. Tipo, fazer radionovela ainda existe. Qual tipo de yaoi é mais comum? Anime? Mangá. Não. Muito mais comum. É difícil não. Inclusive, a maior parte dos anime yaoi mesmo que veio de mangá e yaoi, mas só que eles censuram o yaoi depois. Infelizmente. Ou felizmente, na verdade, porque a maioria é muito merda, na verdade. Agora, eu preciso falar uma coisa que eu assisti botar nesse slide. Quando a gente vai falar aqui, eu falo da dicotomia passivo versus ativo, as Fujoshi, elas gostam de chamar de Yuki e Semi. Semi é o ativo e Uki é o passivo. Tá bem? Eu prefiro falar passivo-ativo ou top-bottom, porque, meu Deus, que termo cringe, mas é assim que elas chamam. Então, se eu mencionar esses termos em algum lugar, se alguma imagem aparecer, é isso que significa. Mas é a tradução direta do japonês? Não, eu não sei a tradução direta. Eu sei que é uma parada, tipo, meio muito estranha, mas eu Por que que é esqueci. cringe? Porque você não é gay. Você não sabe o quão cringe eu falar essas palavras. Só confia. Eu não consigo ficar pronunciando o que sempre. Eu não consigo. Fisicamente me dá nojo. Desculpa. Como identificar BL? You know when you see it. Você sabe quando você vê. Eu acho que todos nós que já conhecemos BL, Boys Love, conseguem olhar para essas imagens e falar: esse cara é gay. É tão ruim que, inclusive, essa imagem aqui é de um BL e só tem duas mulheres e você sabe que é de um BL. Não, me fala, vocês que conhecem BL, vocês olham para esse estilo, vocês acham que alguma coisa vem de BL? Com certeza é BL, tem um estilo, só tem um estilo. Você olha, tipo, o jeito que tá, é tipo, estereotipo. Mas não tem nenhum homem nessa. Hã? Mas essa não tem nenhum homem, não são duas mulheres? São duas mulheres, mas eu tô falando que o estilo de arte Ah, tá. é comum entre eles, sabe? Você sabe. A gente que tá acostumado, a gente sabe. São duas Ah, é mulheres. tipo quando você vê arte de IA e você sabe que é IA, porque tem muita cara de chat. Sim, é igual a isso. Quando você vê arte de IA, você sabe que é IA, porque tipo, tem os clichês comuns da arte de IA. Aqui é a mesma coisa, tem os clichês comuns da arte de IA. Então você sabe que é BL. Mesmo que aqui tenha duas meninas na tela, não quer dizer que não existam meninas no BL. Então você tá vendo uma cena que tem duas meninas, mas você sabe que é de BL. BL é sempre asiático, eu já vi referindo a termos. Então, é complicada essa história. Então, é complicada essa história. Eu diria que BL é majoritariamente um gênero, que eu já tinha falado, de conteúdo. Não é exatamente landlocked em um lugar. Mas só que ele é um gênero de conteúdo que tem suas próprias clichês, tropes, entendeu? É por isso que é diferente. Eu não diria que é landlocked, mas a vasta, esmagadora maioria de BL é asiático. Deve ter um ou dois que foi produzido por aqui, mas o critério para ele ser BL, na verdade, é os clichês que eles costumam ter. Okay. E o público-alvo. O que isso tem a ver com a teoria queer? Eu acho que você já deve ter percebido. A gente está falando de fuga de gêneros. Né? As meninas querem sair do papel de gênero que elas são impostas, elas querem ver coisas diferentes, mas só que ao mesmo tempo elas acabam voltando para essa mesma coisa que elas estavam fazendo antes. É uma ideia muito complicada que a gente vai tentar explorar agora, e tem coisas tão boas quanto ruins sobre, sabe? Eu acho que é muito simplístico você tentar falar que a cultura das Fujoshi é uma coisa ruim ou uma coisa boa ao mesmo tempo. É uma coisa muito complicada e tem muitos fatores que a gente vai tentar falar sobre. A gente tem a rejeição da sexualidade normativa também, então a gente está tentando explorar a sexualidade feminina, principalmente, de uma maneira que eu diria que é muito queer-coded. Não só porque é queer, mas... Enfim. Gender Trouble da Judy Butler. Sabia que apesar desse livro ser feminista, ele é o primeiro livro que começou a teoria queer? Porque ele fala de desconstrução de gênero. Bem, só para falar... Teoria queer, estudo social para desafiar e desconstruir ideias tradicionais de sexualidade e gênero, com foco na heterossexualidade normativa e divisão entre masculino e feminino. Significa que é uma teoria que tenta destruir, desconstruir e também destruir a heteronormatividade e essa divisão entre feminino e masculino como coisas biologicamente diferentes e tudo mais. Então a teoria queer em si, ela é muito, extremamente interseccional com a teoria feminista. Então tem muita coisa que eu vou falar para vocês que vocês podem falar, você não está falando de feminismo, mas eu estou tentando olhar do lente da teoria queer, mas só que tipo é muito próximo. Essa é uma cena famosa do Kiss Him Not Me, que na minha época era o maior troço de Fujoshi que tinha. E aí a menina dizia assim com essas palavras: o papel de uma princesa é apreciar de longe o romance puro de dois príncipes. Ela tá falando assim: eu quero me apagar, eu quero ver dois caras se pegar e eu quero fingir que eu não existo. Era bem assim.
E isso aqui vai ser muito característico de, tipo, tudo que a gente vai falar sobre a cultura delas. Tem um quê muito grande de, tipo, elas querem se apagar e querem se meio que dissociar e fugir da realidade por poder ver uma coisa que elas gostam e fingir que, tipo, a realidade não existe. Não, eu não quero falar que isso é, tipo, totalmente ruim, mas no sentido, tipo, é um escapismo pra elas. Se fosse o papel da mulher. A gente já discutiu que as Fujoshi, vocês perderam no início. Tem algum exemplo bom? De quê? Tipo, BL, alguém que não reproduza essas coisas que você está falando? Tipo, exemplos positivos. Aqui. Modelo do Chico. O único que eu botei aqui que é saudável. Esse é muito bom. Inclusive, eu tenho 3 dos livros, ele tem 5. Isso é muito bom mesmo. Tipo, muito bom. Muito bom. Ao invés de focar no BL, eles focam, tipo, na aventura que tá acontecendo e o romance deles é, tipo, Orgânico. orgânico pra caralho. Você já leu? Fala pra eles. Tá bom, a melhor explicação de como é o romance deles dentro da história é como um romance em qualquer outro livro de aventura. Assim, Sim, é muito Retratado bom. de forma natural. É muito bem feito, tipo assim, é natural e, tipo, eles falam tipo assim, do I like men? Do I not like men? I like him. Tipo, é uma experiência que eu diria fiel ao que seria ser queer num cenário desse, porque o cenário desse não é moderno, é um cenário de xianxa. E quem cria esses yaoi? Geralmente é Majoritariamente ou- mulheres. São mulheres que criam para outras mulheres Sim, lerem. majoritariamente, assim, É. tipo, 90%. Mas a gente vai falar sobre isso. Onde é que eu tava? Eu esqueci onde é que eu tava. Posso pra cá. Também, papel da mulher. A gente já falou antes num slide lá que mostrava como é que elas são. Elas geralmente são obcecadas e histéricas. Não falando que elas são, mas tipo, como as pessoas gostam de falar que elas são. Elas são faladas que elas são obcecadas e histéricas. Elas têm vergonha extrema dos hábitos delas, principalmente vergonha religiosa, quando você vem pro lado do ocidente. Mas tem até um pouquinho lá pra Ásia, no sentido de tipo, você tem que ser uma pessoa pura na questão da religião e espiritualidade local. Porque lá eles não têm tanto cristianismo, apesar de eles também terem. E elas são retratadas como pessoas que não são atraentes, porque é assim, quando a mulher ela não se faz para o homem, ela deixa de ser legal, ela deixa de ser a bonitona, assim, entendeu? Ah, porque você botou Taylor Swift. Não, é por causa do que eu tava falando do slut, eu pesquisei, mulher sendo chamada de puta, e aí eu falei assim, Não, tira. tá bem, enfim. Agora a gente vai ver como é que a mulher geralmente aparece, ela é um objeto de desejo, e ela é envergonhada sobre o desejo dela. Aqui nós temos One Piece, eu não sei se você já viu o comentário de One Piece sobre como ele desenha as mulheres. Ele sabe, tá. Então, o jeito que ele desenha as mulheres, eu vou desenhar aqui pra vocês. Tem uma entrevista que ele fala, olha, eu desenho as mulheres assim. E aí depois ele desenha a cara. ele literalmente dá uma entrevista Eu falando não tô que exagerando, tá? Ele fez exatamente esse desenho que eu tô fazendo. Ele começava com 2, e depois ele fazia um troço assim, ele tava fazendo o mais troço que ele podia. Então, assim, essa entrevista é muito famosa. O Oda foi aumentando a sexualização ao longo do mangá? Ou... Que é? É porque é comum durante. Quando o pessoal tá publicando e aumentando cada vez mais. Ele foi aumentando, ele foi piorando, cada vez mais que. Ele foi piorando. Tanto que dá pra você ver a diferença da Nami nos primeiros, pros antigos, não é só a equipe de animação que fez, não. Ele próprio fez, é muito diferente. É porque One Piece, não sei se você sabe, ele foi uma série que passou por. Já tá 25 anos, não é? Ou é mais? Mas, como assim, tipo... Não, começou 98, em 91, então 98. já tá há 28 anos essa série ainda. O cara tá desenhando há 28 anos. E toda vez ele. Uma das personagens, assim, cada vez ela fica um peito maior. É um negócio muito bizarro. E não acaba a história. Não. 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 Não sei como, mas ele continua indo até hoje e continua sendo o anime mais popular de todos. Nossa. De longe, disparado. Elas também são envergonhadas sobre o desejo delas. Alguém já viu Overlord? Já. Já. Tá, pouca gente. Enfim, essa é a Almeida. Ela é detectada como uma mulher sexy, né? Ela se produz pro cara, ela é tarada no cara, assim, fala assim, Ela é nossa, cara. literalmente uma suco. Ela é literalmente uma sucubus, ela é feita pra ser assim. E toda hora eles estão pensando, tipo assim, ela é uma puta. Tipo assim, só porque ela mostra a atração dela pro personagem principal, por isso são umas coisas que ela gosta, é uma coisa que é até sexualizada. Eles falam, olha que legal essa menina aqui, mas ao mesmo tempo eles ficam falando, não, ela é uma puta, tá ligado? Porque a mulher, ela demonstrar desejo é uma coisa que é vista como imoral. Então, apesar de ser... E um detalhe.
eles fazem questão de fazer ela ser virgem. Tipo assim, Ela é? tem um episódio que Ai, eu não qual sabia o nome? disso. Tem um unicórnio, só que inverso, tipo, unicórnio com 2 chifres. E aí Gente. as únicas pessoas que podem montar no unicórnio são pessoas que não são virgens. E aí ela não consegue montar porque ela é virgem. Elas fazem questão Gente, de não tem montar isso. motivo. Tem sim, pra fazer aquele negócio complexo da Madonna. Ai, meu Deus. Enfim, elas têm que ter um papel submisso. Complexo, qual é o nome? Da Madonna Não e sei. da prostituta, aquele negócio que o homem, ao mesmo tempo que a mulher, que ela seja, tipo, super erótica, disponível sexualmente, mas ele também que é uma mulher ultra pura, do lar. Sim, tem esse problema. Tipo assim, eles querem uma mulher que não existe. Basicamente. E isso resume tudo da mídia hétero, assim. Você falou que ela é o quê? Súcubus. Sucubus é um tipo de demônio carnal na mitologia que o Japão meio que apropriou e agora virou tipo uma demônia putinha. Promíscua. Enfim. Enfim. A mulher tem que ter papel submisso. Vocês não. Quem já assistiu Isekai aqui? Levanta a mão. Eu não quero. Quem já assistiu Isekai já sabe do que eu vou falar. Escravidão. A mulher majoritariamente em Isekai, escrava. Eles têm escravos. Porque escrava é submissa. Essa é literalmente uma escrava. E ninguém nunca fala nada sobre isso. Todo mundo só fala, tá tudo bem você ser uma escrava. E aí ele liberta ela e ela, eu quero ser sua escrava. Essa Ai, é essa a daí é- realmente Essa é horrível. Exatamente isso. Essa é arrastada. Nota, ela tem 12 anos. Só que aqui ela parece ter 12 anos. Mas só que aí depois eles aumentam ela e falam assim, não, a minha espécie é mais. Ela fica mais É velha, mais literalmente. rápido. Nossa, posso E ela falar? fica bonita. É literalmente, tipo, eles colocam a culpa em mecânica de RPG, que o nível dela sobe e ela fica mais madura ou algo assim, é absurdo. Sim, tá vendo? evolui, que é um pouco É literalmente um negócio que você é minha escrava de 12 anos. Agora que você falou, é realmente raro escravo. É sempre escravo, né? É sempre escrava. Sim, e eu Não vou tem falar- nunca escravo. Me mencione um escravo do protagonista. Ó, e eu vou falar mais dessa menina aí. E especificamente o que acontece é que, tipo, no começo do anime, o protagonista, ele é, tipo, traído por uma mulher que passa a perna nele e rouba as coisas dele, aí ele decide, não, agora eu vou comprar um escravo porque eu tenho controle calma. maior. Agora eu preciso falar disso. Muito importante. Ele resolve que a punição dessa mulher vai ser chamar ela de puta. O resto da vida dela. Literalmente, o nome dela vira puta. Nossa. Você tá vendo a misoginia? É disparado por aí. E também tem a troça de comparar com as outras. É muito comum ter aquela troca da catfight, que é quando duas mulheres têm que se brigar por um homem, sabe? É bem complicado. Enfim. Mulher ideal. Quem é a mulher ideal? Ela é um anjo, só que ao mesmo tempo ela é uma empregada, ela é uma freira e ela também é uma piriguete que sai assim. Todas essas ao mesmo tempo. Dá pra ver que isso não é possível. Homens e mulheres têm diferenças biológicas. A mulher é feita pra poder ficar em casa, a mulher é feita pra... Ela não tem desejo sexual. Sabe todo aquele negócio? Toda essa parada aí. E agora eu quero falar uma coisa pra vocês que é só minha opinião pessoal. Os jogos têm que parar de fazer isso. Tem que começar a fazer isso. O que é isso? Nos jogos, existem raças diferentes, certo? Então aí tem as raças dos lobisomens, por exemplo. Eles fazem os lobisomens assim. Só que as lobisomens... Ah, tipo Marvel. A Mulher Maravilha tá Sim. pelada. E a She-Hulk, sabe o Hulk? A She-Hulk. Tá. Já viu? Então, minha opinião, tem que começar a ser assim. Eu só queria falar meu preaching, assim. Mas esse negócio, eu acho absurdo da Mulher Maravilha. Não, na verdade, podia ser o contrário. Podia ser o menino assim. Ai, não, É, o filme do He-Man, agora ele tá pelado e a She-Ra tá toda vestida. Ok, bom, depois considerar isso. Desconstruir o papel da mulher. Agora, eu quero só falar mais uma coisa. Isso aqui eu pensei em botar depois, mas eu acho importante falar agora. Quem é a mulher quando aparece na mídia do BR? Ela é uma desses aqui. Nunca é nenhuma outra. Quer dizer, mentira, exceto quando é tipo mudar o sushi, que é uma coisa mais woke. Assim, mas... majoritariamente, ela não tem nenhuma dessas coisas. Ela é uma apoiadora ávida do casal, geralmente uma fujoshi. Exemplo. Essa menina aqui era uma pessoa normal, assim, só que quando vai falar do casal, ela, gays, são direitos, assim, adoro gays, depois ela fica...
elas são vilãs endemonizadas e elas implicam estereótipos misóginos. Esse aqui é um exemplo aqui. Dá pra ver, ela tá usando batom assim, ela é toda femme fatale assim. E ela tenta roubar o protagonista do outro, ou tentar ferrar alguém porque ela tem inveja de alguém, ou ela quer pegar alguma coisa de alguém. Tem a ver com o estereótipo da villainess, que é o estereótipo da vilã de Shoujo, que é tipo uma mulher, ela é do mal, porque ela tá tentando tirar a coisa que você quer. E inclusive a gente vai fazer uma palestra sobre isso no final do mês, vocês deveriam ouvir, que é o estereótipo da villainess e como ele foi reapropriado para o feminismo queer hoje em dia. Mas, enfim, e você pode ver que isso replica o estereótipo do misógino, ou seja, ou a mulher não existe, ou ela se remove, ou ela é uma filha da puta. É isso que eu tô falando. Ou elas são lésbicas, muito comum também, tipo assim, pra poder falar que não tem ameaça nenhuma pros personagens principais, eles falam, não. Ela gosta de mulher, ela não gosta de homem. Então não tem ameaça nenhuma ocorrendo aqui, gente, porque ela gosta de mulher. Entendeu? É um negócio que realmente quer separar as pessoas. Não tem problema ter lésbicas no seu yaoi, mas é um problema quando todas as mulheres no seu yaoi são lésbicas. Entendeu? Ou ela é uma garota que simplesmente vai pro fundo assim. Tipo, esse exemplo que a gente fala assim. É uma menina que sai, ela não quer nem chegar perto disso. Isso é um exemplo do Kiss Him Not Me, que é aquele grande anime de Fujoshi que tinha na minha época, lá pelos 2015, 2017, eu não lembro. Que a menina frequentemente tentava sair das situações para deixar o velho rolar, porque ela não queria estar perto. Então você pode ver que o papel da mulher, que a mulher replica realmente onde eu não quero existir nesse universo. O que é uma coisa meio complicada. Até essa feminina. Você já viu esse vídeo? Quem já viu sabe. É um vídeo muito épico, em que a menina fica 4 minutos chorando, falando: vou falar maior, minha mãe achou meu yaoi. Ela doou tudo pra igreja. Vou deixar da igreja. Eu não sei o que fazer. Eu espero que a pessoa que veja o meu yaoi no chá da igreja fique muito bem com ele e cuide muito bem dele. Eu não quero que ele esteja cheio de orelha de gato no livro. Eu quero ele com pelo de cachorro. Ela fica falando um tempão, tipo assim, o negócio. E ela também levou meu Yui. E meu Yui ela deixou eu ficar. Ela não deixou eu ficar com as lésbicas. Ela Qual é fica a assim, nacionalidade dela? estadunidense, né? Claro, demais. Você imitou o tom dela insanamente bem. Ela Não, ela fica exatamente assim. simplesmente chorosa. Roubou meu yaoi! Ela fica assim, e ela começa a chorar no vídeo. E ela postou isso no YouTube. Muito bom. Enfim. I believe in God, Father, the Almighty Lord, né? Ela tá rezando na descrição. Aí no final, se não me engano, ela começa a rezar, tipo assim, Deus, por favor. Ela começa assim. Então é um negócio meio complicado. Dá pra ver a obsessão que tem, mas ao mesmo tempo, tipo, é uma coisa que as pessoas botam a culpa em cima, sabe? Tipo assim, você tem que ter culpa do que você tá fazendo. Ela sente uma culpa tremenda quando ela tá fazendo isso. Ela fala tipo assim, eu sei que é errado, mas, sabe, é um negócio complicado. Então, a cultura hoje tem muito a ver com esse negócio da exploração da sexualidade feminina, certo? A gente vai ter homens que são diferentes da mídia normal, que são os homens femininos, eles são mais vulneráveis. E elas também se sentem mais seguras porque eles não são tão ameaçadores se eles forem bots em boys. Sabe assim? Menos chance de alguém... Sabe aquele do... Você prefere estar com um urso ou com um homem na floresta? A maior parte das mulheres chega um urso. Entendeu? O que você tá rindo, Luísa? Você também? Qual a sua opinião? Um homem urso na floresta. Um homem cis. Eu prefiro isso. Eu prefiro urso, exatamente. Eu prefiro. Você também prefere urso? Eu falei, é que tem um negócio na internet onde as pessoas perguntam pra mulheres: você prefere ficar com um homem na floresta ou com um urso na floresta? Qual é a sua opinião? E aí os homens ficam chorando, espumando, falando, Sim. nem todo homem, ai, você Mas trata muitos homens. como se nós fôssemos ameaçadores, assassinos, Sim. Eles Ponto. ficam se doendo na internet quando as mulheres falam, eu prefiro um urso do que um homem. Mas sim, a maioria esmagadora das mulheres diz um urso. Não sei. Hã? Tem um. Ah, tá ligado? Liga aí no seu por favor. Enfim. BL ele mostra o female gaze, que é tipo, sabe o male gaze? Que é quando. É o olhar masculino sobre as mulheres, que elas são todas sempre peladinhas. Assim.
Aí só que tem a versão do female gaze, que é tipo o olhar feminino, que é quando você pode ter os homens sendo olhados e objetificados de um jeito equiparado. É como se fosse tipo, a mulher tá sempre, isso sempre eu que sou objetificada, bora objetificar os homens agora. Então é tipo uma coisa que pondera ela de certa maneira. E como, obviamente, mulheres e gays são menos válidos, de acordo com essas pessoas, então tem uma retenção da pureza social. Porque se tem uma mulher e ela tá, tipo, secando um homem hétero ou uma relação hétero, meio que as pessoas veem isso como uma coisa não pura. Mas se ela tá vendo dois homens gays ou duas meninas, gay nem existe. Então, assim, quem liga? Meio que tem isso, sabe? Então é mais aceitável, porque a mulher tem que manter uma pureza social. Você colocou lembrar de mídia. O que eu ia falar? Eu não lembro. Eu não lembro o que eu ia falar, desculpa, gente. Eu botei um lembrete, eu não lembrei de falar. Enfim, papel da mulher, como que começou isso? Historicamente, no Japão, a mídia para mulheres ela é feita por homens. Dá pra ver que isso aqui é bem antigo, né? Porque tem um traço de mangá super antigo. Tipo, o Osamu Tezuka, inclusive eu tenho todos os nomes. Né? E essas coisas, e tipo assim, elas não tinham muita expressão, era tipo... Eu acho que, tipo, de todas elas, os trabalhos do Osamu Tezuka era, tipo, mais longe, que era, tipo, essa menina aqui, ela vive como um príncipe ao invés de uma princesa, porque Haru, quando for anunciar o gênero dela, os pais dela precisavam no herdeiro, então, assim... E ela explora umas poucos do feminismo, mas no final ela sempre volta pra, tipo, não, no final eu vou casar e virar uma princesa, foda-se. Foda-se todas as aventuras que eu tive. Foda-se que eu matei um dragão. Foda-se que eu matei uma bruxa enorme. Que eu só vi o reino inteiro. Eu só vou casar e virar uma esposa de casa. Inclusive, você já deve ter visto que tinha uns trabalhos da Jane Austen que acabavam assim. Tá bem. Desculpa, a gente tá com essa expressão. Por causa dessa percepção da mulher, as garotas elas não eram para ser muito expressivas ou elas não podiam fazer muitas coisas. Tipo, ela não podia ir em uma grande aventura com espada e o cara era quatro, porque era visto meio paia. Mas se a gente fizer com um homem, a gente ainda quer ter romance com as mulheres. Então, se a gente não pode usar mulheres, e a gente quer ter homens, e a gente quer romance. Fazia sentido, né, gente? Essa é a mãe do Ben. Takemiya Kiko. Teve uma geração chamada do ano 24, que foram, se não me engano, 3 ou 4 mulheres que nasceram no ano 24, exatamente. Olha, 42 anos mais. E aí elas fizeram grandes trabalhos de yaoi, que foram os primeiros yaois que existiram. Tipo, The Poi Clan, e eu esqueci o nome dessa porra aqui, mas dá pra ver que já tem os estereótipos naquela época do loirinho e do cara lá. Inclusive, essa menina aqui, ela não é namorada dele, não é só uma personagem aleatória que tá na capa dele. Nessa época também foi a mesma época que os mangás estavam tentando começar a ter histórias mais pesadas, sabe? Tentar com temas pesados de morte, essas coisas assim, sexual assault, essas coisas. Nessa época eu vou falar que o yaoi tratava melhor desses assuntos. Mas só que conforme foi passando e por causa do tipo de pessoa que esse gênero atraía, esses temas continuaram ficando no yaoi e eles foram cada vez piores tratados. Hoje em dia é tipo, eu te superei, agora você vai ficar comigo. Sim, eu te amo. É bem paia mesmo. Você. Ano 24 da Era Showa, ou 1949. Isso, 24 era show. O que era? É que no Japão, antigamente, ao invés de eles usarem um calendário gregoriano, eles usavam um calendário de eras que era especificado a partir das dinastias que estavam em poder. Aí a Era Showa foi uma era aí recente, que equivalia a onde ele estava falando mais ou menos no ano de 1949. Eles não vão até hoje, não. Se eu não me engano, sim, mas isso quase nunca ouvi sobre. Mas existe isso mesmo, tipo, estupro entre os personagens sem crime, sem ninguém ser preso, e aí eles continuam isso. Toda hora. Nossa. O que você tá falando? Ela perguntou se é comum essa ideia de estupro no yaoi na cultura do sul. É que, tipo, É muito comum. pelo que eu conheço, eu não conheço dessa mídia asiática, mas eu conheço da mídia ocidental, e tipo, não tem isso. Pelo menos os que Que nem eu falei pra mais você, quanto mais provavelmente. associado à ocidentalidade, até mais próxima da comunidade LGBT esse yaoi vai estar. No sentido de, tipo, quando você tem a visão das pessoas LGBT no meio que a pessoa é mais sensata, é mais woke. Acho que é autoexplicatório, né? Que uma mulher cis, ela
não vai ter as mesmas nuances da comunidade gay que... Sabe que, tipo, mesmo na mídia gay ocidental, tipo, muitos deles são por mulher cis hétero e justamente não tem essa. É que as mulheres daqui não têm essa cultura de lá. A Sujoshi tem essa cultura historicamente, desde o início, de ter esse tipo de temas, e cada vez pior foi ficando. Então foi normalizado para elas, e para elas é comum ter esse tipo de tema. Infelizmente. E também tem um pouco de dissociação, que eu vou falar um pouco depois, que é a dissociação. Você tá vendo isso acontecer, você tá vendo isso acontecer com um personagem que você conseguiu se dissociar sobre. É muito comum, inclusive, isso em mangá shoujo também. Tipo, que é quando você tem um homem ou uma mulher e tem mais ou menos o mesmo público, que é mulheres também. Também é comum ter muitos temas de sexual assault e estupro. Infelizmente. Mas só que elas se sentem muito mais confortáveis como ser dois homens porque elas se distanciaram disso, entendeu? É um romance que você pode se distanciar. Como estão os LGBTs? Uma merda, ó. Mas assim, eu vou mostrar. Quem sabe desse gráfico sabe. Ninguém? Só eu. É tão clássico. É porque eu já fui Shoujo. Esse gráfico é muito famoso desse Shoujo. É um gráfico que diz assim, ignora isso aqui em cima porque a tradução ficou uma paia. Essa parte aqui, a tradução original é semi. Essa parte original aqui, a tradução é uki, que basicamente é passivo, ativo. E aqui é switch, a tradução. Só que perceba que está escrito bissexual embaixo. A implicação desse gráfico na história é: esses são os personagens que são ativos, esses são os personagens que são passivos, e esses são os personagens que tocam entre um e outro. Porque eles são bissexuais. E logo, como eles são bissexuais, obviamente eles podem mudar entre ativo e passivo, mas só bissexuais, gays não podem. Isso é uma percepção muito comum, é um mito muito comum que tem no Tosu Joshi. Se o cara, ele pode ir entre bottom, top, ele é bissexual. É bizarro. Mas enfim, como pode ver, o entendimento da comunidade queer não é nada boa. E as palavras são, tipo, sinônimos da X? Eu não sei por que saiu a tradução nessa imagem, que era pra ser o que sem troço assim. Eu não sei. Agora aqui nós temos: I know you have been questioning your son's sexuality, but he really is straight. É muito comum. A maioria dos yaoi, o cara vai ser hétero. Não só ele vai ser hétero, mesmo ele ficando homem, mesmo ele pegando o cara, ele pode estar dando make-up com o cara, e ele vai falar tipo assim: mas eu gosto de mulher. Mas isso não implica que seja bissexual, porque bissexuais não existem, não. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, tipo, tem essa ideia do cara que é hétero, mas só que ele tá nessa relação gay. O que isso implica? Muitas das vezes, essas fujoshi, elas não têm a mesma ideia de, tipo, gay, hétero, bi que a gente tem, tá? A cultura fujoshi vê como, esse é um cara que pega caras, não como, esse é um cara gay. É muito diferente, sabe? Tipo, isso não implica na sexualidade dele. Porque é um negócio muito bizarro. Muito bizarro. Mas eu não sei por que precisa de. Talvez seja porque dá meio que uma attainability, tipo, eu gosto desse cara, ai, que legal. O que volta, na verdade, tipo, eu já vou mostrar o próximo resultado, na verdade. Não, calma, eu vou pular e mostrar pra vocês. Esse é o slide do passivo versus ativo e dos tropos que tem. Existem garotas que gostam de se projetar no passivo, que é todo fanboy, assim, feminino, hétero 2.0, né? Você é um garoto que tá, assim, do cara, assim. E tem garotas que gostam de se projetar no cara maior, porque elas gostam de homens submissos, que é uma coisa que você não vê na mídia hétero. Tipo, é muito, muito, muito raro você ver um homem submisso, um homem feminino, um homem, assim, vulnerável, como a mulher na mídia hétero. Então, também tem isso. Deixa eu botar aqui. Desconstruir a homofobia. Essa é a melhor filme de todas. Esse é o Naruto de Sasuke. De Naruto. Enfim. Kill remove this homosexual. Homofobia. Por que todo mundo não quer que as fujoshi leiam yaoi? Isso é só mais um dos motivos. Já teve vários até agora. Mas também tem homofobia. Gays, mulheres, igual hot, igual sexy, igual uau, que legal, né? Mas gays, homens não, que nojo. Entendeu? Tem um pouco de homofobia nisso mesmo. Não querer que a mídia gay seja uma coisa que as pessoas possam olhar. Também por isso que é muito associado com fetiche. Não tem muito mais falar. Tipo, homossexualism assim, return to Jesus. Vitória para Jesus. Tem esse negócio religioso, sabe? A homossexualidade dos homens.
historicamente, a sexualidade das mulheres não é levada tanto em problema com a igreja quanto a sexualidade dos homens. Bom, já falei, eles são frequentemente femininos, eles brigam com os papéis da mulher. Os tópicos são frequentemente masculinos, eles costumam ser os tópicos da relação. Eles costumam ser a pessoa que vai falar, tipo assim, você é minha. Parece uma coisa muito mais segura pra elas, porque, tipo assim, não é uma garota que tá sofrendo isso. Infelizmente tem esse problema de, tipo, homem não pode sofrer estupro, homem não pode sofrer stalking, porque eles são homens, entendeu? Eles não são vulneráveis. Então tem um pouquinho dessa cultura machista também, porque às vezes o machismo também afeta os homens em si, que eles... ele aguenta, tá tudo bem, entendeu? Não é uma mulher pra ficar assim. Então você pode ver que elas estão tentando, tipo assim, sair desse estereótipo, mas elas voltam pra ele e elas começam a replicar a misoginia de uma maneira diferente. Tipo, pega o seu homework e faz isso. Quero fazer igual, só muda um pouquinho. Tá? Esse é o maior exemplo de todos. Quem sabe que levanta a mão se você sabe o que é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe. Ela tem cara tipo pequena. Ok, o Megaverse é uma coisa que majoritariamente começou no espaço de Pandemic. Mas ele passou depois para os espaços de BL também, depois, porque obviamente ele começou a ser associado com BL. Premissa. Além de você ter seu gênero homem e mulher, você tem gênero secundário. O seu gênero secundário pode ser alfa, beta ou ômega. Por isso que é alfa, beta, ômega ou ABO. Aí você fala o ômega verso, porque o que importa realmente é só o homem. O alfa, ele é masculino. Não importa se ele é uma mulher ou se ele é um homem. Ele vai ser assim. Ou vai ser uma mulher muito assim, sabe? E sempre vai ser uma pessoa que, tipo, vai forçar as coisas que ela quer. Ela é uma pessoa que pega o que quer, sabe? Tipo assim, é meio tóxico mesmo. E eles só ficam com ômegas. Tá? Betas são pessoas normais. Não tem absolutamente nada. Eles são gente normal. E eles só ficam com os betas. Não tem nada, eles são tipo você. Você é um beta meio. Mas enfim. E aí tem os ômegas, eles são muito fin-coded, tipo, eles são geralmente femininos ou pelo menos andrógenos. Eles podem engravidar, não importa o gênero deles no primário. E eles são geralmente tipo assim, eles não conseguem fazer nada sozinhos. Ai meu Deus, fico negado. Tipo, eles precisam de proteção de um alfa, sabe? Estereótipo machista. Que é DSO? By the way, é uma gíria em inglês falando, tipo assim, por falar nisso, né? Não, DSO. DSO. Uau, DSO. Acho que é um meu de uau. Não, tá sendo escrito errado. É só vulnerable. E só gosta de altas. Vocês estão percebendo uma trend aqui? Hétero 3.0. A gente já passou pelo hétero 2.0. A gente tá chegando no hétero 3.0. Tá. O hétero 2.0 é yaoi. Tá. O hétero 3.0 é alfa só fica com ômega, ômega só fica com alfa. Entendeu? Não pode outra coisa. Mas eu vou falar que se você acha uma fanfic de alfa, alfa ou ômega, ômega é muito bom, geralmente. Porque a pessoa já percebeu que o alfa, beta, ômega é uma merda e ela tá falando, foda-se, assim. Romance beta beta. Eu nunca vi um romance beta beta. Aí é normal. Nunca! Enfim, a gente vai ter uma palestra essa semana que vem também. A gente vai falar tudo sobre Omegaverse, que é uma história muito longa. E a gente vai falar sobre feminismo e misoginia no Omegaverse. Enfim, como vocês podem ver, isso é uma versão extrema do Yaoi, onde, tipo, obviamente o cara é obrigatoriamente másculo e o ômega é obrigatoriamente uma mulher 2.0. Explica o pode engravidar aí. Não. Tá bom. Agora, um outro motivo que a gente vai ter, porque as mulheres em Yaoi, é por causa da feminilidade. Isso é uma coisa que eu vejo bastante falado em fóruns, na verdade, que, tipo, no BL, ser feminino não é uma coisa ruim. Vocês podem ver que, na verdade, geralmente quando tem alguma mídia que garotas gostam, elas são sempre ridicularizadas, principalmente se elas são garotas mais jovens, certo? Tem um tipo de celebração no Yaoi, de, tipo, da feminilidade e da vulnerabilidade e ser capaz de gostar de quem você é, mesmo você sendo assim, mesmo você sendo um fanboy twink. Você pode ser feminino, tá tudo bem ser um fanboy twink, tá tudo bem você ser feminino, entendeu? E tem uma celebração disso, que é uma coisa que elas gostam muito. Então, obviamente, os Zooks imitam uma mulher 2.0, eles sofrem problemas por eles não serem masculinos o suficiente, mas geralmente o desfecho dessas histórias tudo bem você ser feminino, é legal que você seja feminino, entendeu? Então elas encontram um senso de ponderamento sobre isso também. Como é alvo de desejo das mulheres, isso acabou alterando também a imagem do garoto hétero
na vida real que as mulheres gostam. Vocês sabem que hoje em dia o tipo de garoto mais popular que tem são aqueles garotos meio assim, meio que um quê de gay, sabe? Açucarado? Não é? Não me fala que BTS não é assim. É sim. É sim. É sim. É sim. Você tá falando pra o que tá mais em alta? Tá mais em alta. Não, eu acho que tem muita homofobia. Tipo, Não, tem um, sabe, eu não tô tipo, falando disso. não, tipo assim, tem muito uma trend ultimamente nas redes sociais, tipo, ai, não se fazem mais homens como de antigamente. Quem você vê falando isso são homens, calma lá. Não, mulheres, é sério. sério? Tipo, Nunca vi falam- mulher não, falando. gente, é literalmente a Sério? mídia do Instagram. É tipo Ai, eu assim, nunca vi. ai, não se fazem mais homens como antigamente. Antes os homens iam pra guerra, agora eles estão mostrando a bunda no TikTok. Prefiro assim. É, Ele vive mostrando a bunda do que ele morrendo. Não. No último carnaval, tipo assim, foi um monte de mulher hétera em E, bloquinho gay, e porque fica falando, é muito ai, mais, porque é muito menos perigo, ah, né, pra uma mulher. frase, vê se conhece, tipo, quem casou, casou. Isso. É E aí isso. todas elas postando, ah não, só tem gay aqui. Claro, uma mulher foi no bloco gay pra não ter que encontrar com os héteros e agora tá reclamando que tá achando um hétero. Não, isso é um motivo também. Você pode ver que, tipo assim, as mulheres héteras elas se sentem muito mais confortáveis com pessoas gays, muitas vezes. Tipo, porque na tem nossa mais perigo. bolha, é mais comum realmente gostarem mais de homens queer, Tá. homens açucarados. Deixa eu No refazer geral, então. Não. Na internet, historicamente online, isso é legal. Isso é o pináculo do homem. Isso é o melhor homem possível. Você já ouviu aquele ditado? O melhor homem é a mulher média. Não. O homem ideal é a mulher média. Quer dizer que um homem, tipo assim, que é ideal, assim, que não tem problema nenhum, é só, tipo, uma mulher qualquer. comum. Exatamente. O homem extraordinário é só uma mulher comum. Exatamente. Um homem extraordinário é só uma mulher comum. Entendeu? É um homem que toma banho todo dia, que sabe cozinhar. Você sabe que tem gente que não faz, hein? Que sabe cozinhar, que se veste bem, entendeu? Todas as coisas que. Pra uma mulher não seria nada Não é demais, nada, para um não. homem é, nossa, ele é incrível. Realmente é. Me diga que não é, né? É sim, velho. Eu tenho um amigo de 26 anos que eu acho que ele não sabe fazer um macarrão bolonhesa. Efeitos na mídia. Se você gosta de homens, Bungo Stray Dogs aí, oi? não é, calma, deixa eu falar, não é. Isso aqui nenhuma dessas mídias é hora. Tá, ufa. Nenhuma dessas mídias é hora, gente. São exemplos de como Yaoi afetou a mídia pra fora. Ah, aquele de vôlei. Isso também, mas eu não botei. A primeira vez que eu lembro disso aqui aparecer em no streaming foi no High School Club, que é aquele lá que tem a cena do cara ameaçando a menina de streaming. Mas só que, tipo assim, dá pra ver a influência. Tipo assim, não tem o traço de Aoi total, mas dá pra ver a influência por cima de, tipo, dos caras bonitos e como eles estão passando. E, tipo, o jeito que eles se movem é, tipo, bem reminiscente do que é do estilo do Yaoi. Agora, Vanitas, Bungo Stray Dogs, Uchuya. Eles só roubaram a estética Yaoi, gente. Desculpa. Eles literalmente pegaram a estética do Yaoi e começaram a falar: "Ah, meninos bonitos, semi-femininos." E botaram assim. Essa porra é O que popular pra eles têm caralho. de femininos? Hã? O que eles têm de femininos? Assim, por um personagem de anime bastante, tá? Olha o jeito que eles são, assim. Todos Mas- estilosos, né? Não, Todos mas eles personagem- estilosos, Não, todos mas eles personalidade. Tipo assim, eles são gentis, eles são açucarados. Ele é muito gentil. Esse cara é muito responsável. Então, assim, pode não parecer muito mas ele vem falando sobre ele quer achar uma mulher que vai casar com ele e que ele quer ser leal pra ela pra sempre. Ele fica falando isso toda hora. Esse cara eu não preciso falar nada, olha o jeito que ele tá posando. Esse cara aqui, ele é tipo todo o. Eu não sei nem andar de trem, gente. E esse cara aqui tá sempre. Dando pinta de gay, assim, sabe? Pinta de quê? Ele dá pinta de gay demais. Eu E não se sei, você entrar. homofóbico. E se você entrar no fandom de Monster Stray Dogs, qualquer lugar, eu posso te garantir que 90% das conversas vão ser sobre como esse cara é hot. Mas Porque ele tá dando pinta de gay toda hora, assim. Por que que a Jujutsu Kaisen em casa? Gag falou, canonicamente, que ele se inspirou em mangás yaoi pra escrever o vídeo. E assim, uma das diferenças principais é que todos esses personagens têm alguma personalidade. Todos eles Tipo assim, o protagonista médio do anime shonen, principalmente de romance, é tipo assim, ele é literalmente para ser substituído pelo leitor. Sim. Então, tipo assim, é um personagem que só tem os interesses mais genéricos possíveis, com as atitudes mais genéricas possíveis, com as posições mais genéricas possíveis.
Esse personagem não, cada um tem, tipo, tem uma personalidade, saca? Não todo mundo vai necessariamente se Sim, todos identificar. esses personagens têm personalidades. Tudo bem que alguns são estereótipos. Porém, olá, palestra sobre Fujoshi. Oi. Olá. Meu Deus, mas a gente veio! Do you? Are you? Are you? Você é? Eu sei que você é. Você é? Só que você tem cara de playboy. O quê? Você sabe o que é nuances, caso. É o coletivo LGBT da USP. Ah, não sabia. É a primeira vez que eu venho aqui. Olá. Também é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Tá? Legal. A gente tá falando, a gente já tá pra metade do fim, honestamente. Perdão. Meu, perdão, eu fui chegando atrás. Eu nem sei que horas são e eu não quero saber, não me fale. Senão eu vou começar a puxar e eu não quero. Tá bem. Olá, gente. Então, a gente tá falando sobre influências da cultura Fujoshi e do Yaoi na mídia agora. Isso aqui a gente tá falando que são personagens que todos eles são menos do que tradicionalmente masculinos que geralmente tem. Eles têm personalidade e eles são garotos bonitos. E aí me perguntaram por que o Gojo tá aqui, porque canonicamente o autor falou que ele se baseou em Yaoi para escrever o Gojo. Então a gente pode ver que tem muitas influências, porque tipo, assim, quando a coisa quer apelar para as mulheres, elas têm tipo, pegado elementos emprestados do Yaoi, porque deu pra ver como as Fujoshis gostam desse tipo de coisa. Nota, você não precisa ser Fujoshi pra gostar disso. Na verdade, a maioria de quem gosta disso não é. Mas eles perceberam através da cultura Fujoshi que as mulheres gostavam. Eu não lembro o que vocês slides sobre. Tá, resumo. Eu acho que esse slide era sobre como esse termo é reclaimed. Ser uma garota podre é reclaimed. Do tipo, sim, eu sou podre. Eu odeio esse papel que a sociedade me deu e eu escolho desfazer dele. Se para a sociedade é para ser podre, se eu posso ser para gostar disso, eu vou ser mesmo. Não ligo, entendeu? E é um jeito de tomar poder da própria sexualidade delas e também da própria vida delas de um jeito. Então é uma coisa que elas costumam ter orgulho sobre. Mesmo que elas tenham vergonha, porque obviamente é um negócio complicado, tem a tradução mais cognitiva. Majoritariamente é um espaço de mulheres para mulheres, é um espaço seguro para elas. Não, pera, deixa eu ler isso aqui. Dropping your items near the new hire to see Shina Fujoshi. Tá vendo que ela nem fala pra outra. Ela não fala assim, eu sou uma Fujoshi, você é? Ela fala tipo assim, eu vou jogar uns termos aqui, eu vou jogar uns termos aqui e ver se ela é também, se ela responde, sabe? Eu vi exatamente esse vídeo. Era tipo, a gente vai ter. Era tipo uma reunião de empresa. A gente vai ter um seminário, esse tipo de coisa, e a moça dava uma olhada por lá. Ai. Qual que é da estrelinha? Da estrelinha? A estrelinha é um broche. Só tava mostrando que elas gostam o suficiente pra ver broche, entendeu? Muitas delas, inclusive quando elas vão para eventos, elas vão full merch, assim. Não de Fujoshi, claro, mas sim dos chips favoritos delas. Calma. Então, agora você pode perceber que tem todo esse problema, tipo, que as pessoas julgam os Fujoshi, tem principalmente por causa do antifeminismo na Ásia, etc, assim, e como é um espaço das mulheres para as mulheres, então. Isso é bom, de um lado, que elas podem, tipo, ter um espaço onde elas podem explorar quem elas querem ser e tudo mais, e ruim porque criou uma eco bubble. Você sabe o que acontece quando alguém está numa bolha de eco, gente. É de um lado para outro e você só ouve as mesmas coisas e, honestamente, a Fujoshi média é muito extremizada. Tipo assim, ela é uma pessoa muito intensa sobre o hobby dela. E, tipo, ouvir um criticismo sobre uma coisa que ela gosta é um troço bem complicado. Tanto que tem guerras dos próprios fãs das Fujoshi que é tipo, não, esse cara é passivo, ele não é ativo. E elas brigam, e elas, tipo assim, não importa se é o mesmo chifre, elas brigam muito, porque vira uma coisa muito intensa pra elas, porque é um espaço isolado que, tipo, não tem muita opinião externa pra elas ouvirem. Elas têm muita separação com a comunidade queer também. Isso é menor aqui no Oeste, que a cultura dela chegou mais pela internet, já tinha estabelecimento da comunidade queer aqui antes. Mas é muito comum lá no Japão, tem uma separação. Inclusive, quando elas ouvem a reclamação de alguém que é queer sobre esse gênero, elas costumam tacar pra cima falando, não, mas você não me entende, entendeu? É uma opinião estilizada, infelizmente. Cultura Fujoshi, isso aqui eu só falei pelo Chitan de gosto. Você sabe o que é isso aqui? Quem isso aqui sabe o que é isso aqui? Levanta a mão. Só você. Ai, meu Deus.
Ela sabe. Você tá falando que você não vê, mas você tá mentindo. Isso não pode ser. Não pode ser, velho. Tá, então isso aqui é chamado Yaoi Pedal. Tem várias coisas, tá escrito semi, que é o top. O que tem até umas variações com Yuri Pedal, mas tudo isso é muito menos usado. O maior é o Yaoi Pedal. É tipo literalmente um remo, tá escrito Yaoi, e que elas iam nas convenções e ela tinha os cosplayers e estavam de, tipo assim, dos chips delas. Mas só que eles não estavam cosplayando os chips, eles estavam, tipo assim, separadamente, cosplayando pessoas diferentes, mas só que eles estavam no mesmo lugar e elas vinham e elas batiam neles com essa porra e falavam assim: eu não tô zoando. Isso é sério, tá? Tá escrito aqui. Prop and Weapon Safety. Na CommonCon de 2016, eu achei essa guideline, foi muito que eu achei. Mas eu sei que eles eram banidos em muitos lugares. Itens banidos. Pedals. Todas as variedades, incluindo Yaoi ou Yuri Pedals. Entre outras coisas, tipo facas e o Caramba 4. Estava aqui tá dizendo. Metal que possa cortar as pessoas. Aqui é tipo materiais de projéteis como arcos, etc. Ou armas. E no meio. Eu entendi, elas batiam em pessoas aleatórias? Não, eram cosplayers que tinham personagens que elas consideravam chipáveis. Tipo, mas eu imagino que tem o Light. Mas pra que bater? Dá uns anos doidos. Porque elas faziam isso pra, tipo, expressar. Fiquem juntos. Mas não tem muito motivo, é só uma coisa, tipo, da cultura dela, tipo, ai, que fofo, dois personagens que eu tô yaoi, yaoi. Eu espero que eles tenham yaoi, entendeu? Tipo assim, mas era um problema grande. Tipo, Era um problema muito grande. Eu elas não tô batiam exagerando, machucado. gente. Batia, machucava, elas foram banidas de muitas convenções. Esse negócio aqui, ele foi banido de muitas convenções. Era, tipo, esse tipo de fujoshi é porque elas têm essa Eu fama. posso contar a Apesar de não historinha? ser a maioria. Eu posso contar a história rapidão dessa criação aí? Tá, eu não sei, fala. Tá bom, é o seguinte, o negócio é que tinha. Eu não lembro se. Exatamente, mas alguém conseguiu um punhado de remo mesmo. E, tipo, decidiu vender na convenção. E tinha que vender essa convenção. Só que não sabia como fazia. Aí falou, deixa eu colocar esses negócios aqui escrito Yaoi, Yuki, não sei o que, só e vender. E, tipo assim, virou um sucesso muito grande. Tipo, começaram a vender em todas as convenções de anime, mangá que tinha. Virou uma febre. Todo um monte de gente começou a comprar. E aí, alguma pessoa muito maluca decidiu usar isso para bater nas pessoas. Não era para fazer isso originalmente. Mas inventaram. E começaram a fazer isso. E virou toda a convenção. Os cosplayers tinham que lidar com, tipo, gente batendo com remo na bunda É um deles. problema muito grande, gente. Não é não é a maioria delas fazer isso. É claro, elas têm esse. Tem uma grande quantidade delas que tem uma Nossa, fica cultura. de pau. Você vai e bate na bunda de uma pessoa que você não conhece naturalmente. Você tem um erro. Tipo, você tem que ter um desprendimento social muito grande. Você entendeu o que eu tô falando do eco? Ela tem uma. Echo Bubble é tipo quando as pessoas se isolam em um grupo e elas só falam entre si mesmas e aí acaba extremizando as visões dela longe do grupo social normal. É porque isso aí. Calma, deixa eu falar. É que também nessa época nas convenções, a questão de espaço social, espaço pessoal, Sim, nas não era convenções muito já teve respeitado. problema. Tinha também a questão do. Era chamado Lumping, né? E se tinha alguém fazendo cosplay de um personagem que você gostava muito, você só abraçava a pessoa pulando nela e derrubava ela. Isso é. Não era muito respeitado o espaço pessoal, então. É porque essa época. Era o mais extremo, mas. Cosplay, muito tempo foi visto como uma performance pra pessoa que tá lá embaixo, então as pessoas também se sentiam meio que no direito de fazer isso. Também estreia na época, começo dos anos 2000, até meio dos anos 2010, então, tipo assim, era muito, tipo, primeiro tipo de pessoa que ia em convenção de anime realmente era muito parecido com aquele estereótipo de pessoa que, tipo, não tem vida social, esse tipo de coisa, pessoas mais... Hoje em dia é, tipo, super hypado, mas na época era uma coisa nichada. então, realmente, tipo, tinha muitas pessoas sem nenhum tato social. Enfim, isso aqui. Comic Cat. Ficar 5 horas numa fila no sol ardente do verão do Japão, que até os corredores de maratona desmaiaram, elas fazem todo ano. Não todas, mas uma grande quantidade delas que vivem em Tóquio, vai pra porra da Comic Cat, fica 5 horas fora. Elas trazem um kit de tipo assim, sabe aqueles abanador, aquelas mini cadeiras assim, aqueles negócios no ar, e elas ficam assim, 5 horas pra poder entrar nessa porra aqui e comprar os troços de arte que elas querem. Físico. Sim, existem as coisas online, mas a obsessão vai longe. Aqui, ó. Coleção. Essa é a coleção que uma menina comprou em uma Comic Cat.
Enfim, aqui tem uma menina fazendo o aniversário dela, que é uma yaoi. É uma yaoi só, ponto. Imagina mostrando isso pra família. A outra chorando. Eu não tinha pensado nisso. Agora, antes de voltar pra tudo, eu quero lembrar pra vocês o contexto social que a gente tá. A gente tá falando muita merda delas, mas só que não é só merda delas. A gente tem que entender o que elas estão passando, gente. A gente pode estar falando de toda a eco que tá tendo, mas a situação das mulheres lá não é boa, gente. A situação lá, o antifeminismo é forte, sim. E eu vou citar aqui alguns casos pra poder falar. A gente já falou muito de One Piece, em todas as mulheres sexualizadas. Esse aqui é um troço da Shonen que eles literalmente só... bora botar todas as mulheres mais famosas, assim, dos nossos troços aqui em biquíni e botar os quadrinhos delas, assim, e imprimir e vender, assim. Que anime? Não é só um anime, tem vários, assim. A anime lá tem Dr. Stone, em cima tem My Hero Academy, Jujutsu Kaisen. A maior Esse anime... foi um fã que fez. Não. Foi a revista. É porque lá no Japão, não sai, tipo assim, o livro completo. Sai por capítulo e não é só um capítulo sozinho. Eles têm uma revista que tem capítulos de várias coisas. É tipo uma turma da Mônica. Sim. É tipo um almanac. É uma coletânea de capítulos que estão saindo de várias séries diferentes, sendo que elas são todas separadas, entendeu? Aí geralmente são do mesmo tipo de gênero principal. Geralmente só aventura, só shonen, só shoujo, entendeu? Esse caso aqui é da Shonen Jump, que é a maior de todas as comics, de todas desses almanacs. Eles vendem muito, porque eles têm One Piece e as maiores séries. E eles fizeram isso aí só porque, assim, tipo assim, isso não é uma coisa de longe. Tipo, eu diria que, tipo, todo mês eles fazem uma edição, tipo, alguma coisa assim, da mulher, sabe? Cara, mas tá muito feio isso aí. Tipo, olha essa mulher da frente. Tipo, é muito esdrúxulo. Eu posso te garantir que pros otakus isso é tipo pináculo. Não pináculo é tipo The Peak. Pros otakus, eles acham isso uau, assim, pro otaku médio. Nossa. Infelizmente. Fazer o quê, né? Otaku médio, eu tô querendo dizer no Japão, né? Tem uma diferença aqui. Agora vamos falar de alguns casos. Korean Gaming Company fires a female designer do Accusation of Being a Feminist. Todo mundo aqui sabe inglês? Dá para fazer uma apresentação inteira só sobre esse caso. Dá pra fazer uma apresentação inteira só sobre esse caso. Esse foi o caso. Tá vendo essa personagem aqui? Por que você acha que o fandom ficou puto? Dica, tem a ver com feminismo. Ela tá vestida inteira, com muita roupa aí. Exatamente! Cancelaram o jogo porque lançou essa menina e falou que ela tem muita roupa. Apesar de ela estar numa latex bodysuit, assim, comendo, mostrando os peitos dela assim. E ela mostrando toda vez assim, falaram, ela não tem pele suficiente à mostra, e cancelaram o jogo. Quer dizer, não foi cancelado, tipo, cancelaram nas redes sociais, assim. E aí eles demitir uma designer que não tinha absolutamente nada a ver com o design dessa personagem, porque ela era a única designer feminina na equipe. E falaram que era culpa dela, porque ela era feminista. Isso aqui foi muito grande na Coreia. Isso aqui é da Coreia, no caso. Lá na Coreia do Sul, a situação é tão que eles têm tipo, uma organização grande que é literalmente antifeminista e é o motivo, tipo, a coisa deles. E isso daí era por um evento de verão. Então, tipo, também tem um pouco de estereótipo que, coisa de verão, coisa de praia, é pra ter muita sexualização. Aí com essa subversão teve... Eu acho que ela tá muito sexualizada. Gente, ela Sim, tá, com certeza. ela tá numa latex bodysuit. Mas é que o esperado é absurdo. Aí É absurdo. Aham. Enfim, vamos falar por outros casos. I got death threats when men thought I was a feminist gesture in the video game. Eu fui ameaçada de morte quando os homens acharam que eu pus um gesto feminista no videogame. Isso aqui é um frame de um trailer de um jogo. Tá vendo? É só um frame. Esse sinal aqui que ela tá fazendo aqui aparece por exatamente 1 ou 2 frames. Tá vendo? É uma animação inteira completa. Esse sinal aparece assim. Esse sinal tem uma teoria da conspiração antifeminista lá na Coreia que diz que é um sinal feminista e que, obviamente, porque é feminista, promove a morte aos homens. E porque ela fez esse sinal, tá vendo que não é nem o mesmo sinal. Teve uma controvérsia e ameaçaram os criadores de morte, falando que eles eram feministas e feministas querem a morte aos homens. Então, se você é feminista, a gente não vai apoiar seu jogo. Sim, é muito extremo lá, não tô zoando. Principalmente na cultura de mídia, assim, animada, essas coisas assim, ou jogo, é muito lá. Ó, Japan Assemblywoman receives death threats after being called for sanitary pads in public toilets.
Ela recebeu ameaças de morte porque ela queria ter tampões, desculpa, não pensei em inglês, absorvente, nos lugares aí para as mulheres poderem usar. Elas estão na rua, então teve o período delas, elas não têm que ficar sangrando na calça. E ela recebeu. Tá falando tudo em inglês, período, em vez de menstruação. É porque eu penso em inglês. Ai, Eu sou chique, desculpa. Desculpa, você não é chique também. Aí tem esse conceito até, cocoyama. Você vai ler o ar. Você tem que ler o ar, basicamente se toca, entendeu? Lê aí, não incomoda ninguém, entendeu? Esse conceito é muito grande, no Japão especificamente. Claro, é um conceito que no final tem para todos os lados, mas na Ásia, mas com esse nome é no Japão, que fala, só aceita como as coisas estão para não incomodar ninguém, entendeu? E as coisas estão machistas, então só aceita que a gente é machista com você, amiga, entendeu? É um troço muito complicado, mesmo com as mortes que tem por... É muito foda lá. Entendeu? Eu só quero que vocês entendam. Assim. A gente tá falando de uma mídia para mulheres que se isolaram no lugar delas, assim, para falar entre si, porque elas acharam uma coisa que elas gostam. Entre um meio de coisas machistas e que tá sempre desfazendo delas. Então a gente não pode só ficar zoando delas, sabe? o que é aquela última imagem lá? Qual? Esse aqui? É a garota com as flores. Se eu não me engano, tinha uma mulher que tinha morrido de feminicídio e eles estavam botando no... Mas e os LGBTs? Como tá os LGBTs na Ásia? Como vocês acham que os LGBTs estão na Ásia? Não tá, não estão. Não estão, ponto. Não tamo. Tamo não. Tamo bem não. Essa é a parada LGBT na Tailândia. Olha que legal ter uma parada LGBT. Parada LGBT não significa que tá tudo bem, gente. The law to legalize same-sex marriage in Thailand. Se não me engano, foi ultimamente que foi o primeiro país a ter, na Ásia, a ter casamento homossexual. Eles ainda não deixam você mudar de gênero, tá? Só falando. Mas Aqui, ó. lá é muito comum. O quê? Tipo, acho que é onde mais tem as culturas LGBT sem ser escondidas. Tipo, pode não ser legalizado, Eles mas têm um acho dos que melhores cirurgiões de pessoas trans no mundo. Mas eles são um país que não deixam você transicionar de novo. É bizarro. Enfim. China tem uma política dos três não sobre homossexualidade. Sem aprovação, sem desaprovação e sem promoção. O que isso significa? Significa que eles vão, se tiver acontecendo e for pequeno o suficiente para não dar problema, eu não vou fazer nada. Mas se ficar muito grande, eu vou suprimir. É isso que significa. Eu não vou promover, eu não vou falar que eles podem ser como eles são. Mas eu também não vou falar para eles que eles não podem ser como eles são. Isso funciona para os dois lados. Tipo, não pode ter eles, quando tem algumas manifestações homofóbicas que fazem barulho demais, eles também vão esmagam, né? Mas é importante, ao mesmo tempo, a gente perceber que se a estrutura da sociedade é homofóbica e você fala pra todo mundo calar a boca, o que você tá fazendo é só manter a homofobia, gente. Apesar de você estar calando esses protestantes mais... isso, inclusive, ultimamente, eles baniram um negócio de homens femininos, ou de tipo... É porque você não pode mostrar relações gay na TV na China. Os BLs deles, geralmente, são tipo BLs no sentido, tipo... eu gosto tanto de você e não fala, sabe? Tipo assim, and they were roommates, e eles viviam juntos, sabe? Só que eles baniram esse tipo de coisa ultimamente. É complicado. Entende o jeito de acessar na China, esses velhos? Então, aí você tá faltando um conhecimento muito crucial chamado o firewall chinês. A China controla a internet inteira deles, eles têm um firewall que vai... que bloqueia as coisas fora, e pra você conseguir... Mas não existe uma cultura de velho lá, tipo... Existe pra caralho! Mas é tipo... eles não fazem... Não tem grandes... Quer dizer, antigamente tinha, mas é que essa lei é meio nova. Então existe uma cultura BL, mas... Modal não Sushi. é... Lembra daquele que eu falei lá no início? Modal Sushi, aquele lá que tem um BL saudável? É de lá. Lá, majoritariamente, é novos, porque eles não conseguem controlar tão bem a escrita de coisa. E também eles têm legislação para censura de conteúdo pornográfico, erótico. Tem. É muito forte. Tipo assim, no sentido lá. É muito grande a restrição. E, tipo, já prenderam várias autoras de yaoi
o conteúdo pornográfico maior. Sim. Inclusive, se eu não me engano, eu não posso garantir isso, mas a criadora de Modelo do X foi levada para prisão uma vez por causa disso. Eu não posso garantir, mas se eu não me engano, Modelo do X é aquele yaoi que eu falei que é o saudável e muito, muito bom lá no início. Lá o que majoritariamente domina é a escrita mesmo, a escrita. Coreia do Sul tem a lei da sodomia pela 4ª vez. Significa que pessoas que estão no militar, que por sinal é obrigatório, não podem ter relações homossexuais, porque é ilegal. Aí você, tipo assim, em geral não é legal, mas se você estiver fazendo naqueles 2 anos, você tem que fazer um negócio obrigatório e é legal. Mostra que tem muita homofobia na Por que sociedade. pela 4ª vez? Hã? Pela 4ª vez. Porque já foi levado para a Suprema Corte várias vezes. Por que ela não pode algum está sendo julgado? Ou... Enfim. Equality Act japonês foi um movimento que teve em 2020, porque estava tendo as Olimpíadas do Japão e eles estavam tentando falar: os atletas que vão vir, vai ter muitos atletas que vão ser LGBT, vai ter muitas pessoas que são LGBT, então, por favor, Japão, vamos ser legal, vamos legalizar as coisas. E aí o Japão só ignorou eles. No caso, no Japão, não é proibido você ser gay, mas você não consegue casar, exceto uma união lá, que é meio complicada, mas não é a mesma coisa do casamento. E para você transicionar de gênero, você tem que se esterilizar, para você nunca mais poder ter filho. E? No Japão, e na China, e na Coreia... Não, no país, não sei se tem certeza na Coreia. Na Tailândia você nem pode transicionar de gênero, tá? Mas na China e no Japão, eu posso dizer com certeza para vocês que você só pode transicionar de gênero legalmente se você concordar em ser esterilizado. E tiver prova médica que você foi para você nunca ter filhos. Por quê? Porque casamento gay olha só. Pode só maluco, mas faz lógica no senso deles. Casamento gay não pode lá. E todos os sistemas deles foram feitos com homofobia intrínseca neles. Vocês que são da computação entendem que dá para fazer sistemas que são nativamente discriminatórios. Eles têm um sistema lá de tipo de registro de família que só pega um homem, uma mulher e aí bota o filho junto, certo? Então, se eles deixassem uma pessoa transicionar de gênero e casasse ou já tivesse filhos, ou de algum jeito tivesse filhos com uma pessoa do sexo biológico oposto a eles, por exemplo, uma mulher trans que namora uma mulher cis e tem um filho com ela, eles não podem, fisicamente, com o sistema deles, botar a criança como filho dos dois. E eles também não querem fazer esse esforço. Então, essa é a justificativa deles para poder fazer isso. Mas, na verdade, também tem muita transfobia, né? Mas essa é a justificativa, entre aspas, lógica deles. Enfim, introdução. Pontos bons do BL. Muita gente só conhece gays por causa do BL. Eu sou uma dessas pessoas. Eu falei pra vocês no início que eu virei homofóbico por causa daquele negócio. Mas depois eu comecei a ver coisas gays. E eu falei, gays existem. Que legal. Entendeu? É uma coisa que introduziu muitas pessoas, principalmente por causa desse tipo de almanacs que eu tinha falado pra vocês. Existem almanacs só de coisa de yaoi. Existem almanacs também só de coisa de yuri, que é coisa lésbica. E isso introduziu muitas pessoas, porque eles são vendidos em lojas comuns, entendeu? É uma coisa que muitas pessoas não conheciam as pessoas gays, então pelo menos as pessoas sabem que pessoas gays existem em um certo ponto. Isso pode acontecer. Aí aqui tem um comentário no Reddit que eu tava lendo para pesquisar e ele falando: olha, eu cresci cristão em um lugar conservativo, eu acreditava em umas coisas muito loucas e a internet em geral me ajudou. Eu acho que o primeiro BL que eu já escrevi, aí ele falando do BL, e eu gostei tanto. E aí, quanto mais eu vi, mais eu entendi que pessoas gays sentem homofobia. Uau! Empatia, gente. É complicado. E aqui nós temos também uma coach. Esse é um cara que fez muitos mangás de yaoi. E ele falou assim... ele fez majoritariamente Bara, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois também. Mas ele falou, olha, voltando ao gênero dos autores, isso é problemático também, porque às vezes autores de BL, e eu estou falando a partir de conhecimento pessoal de alguns desses autores, podem ser biologicamente femininos ou se identificar socialmente como mulheres heterossexuais, mas na verdade são lésbicas ou trans. Tem uma quantidade, não tão grande assim, mas só que considerável também, de autoras que são bissexuais, lésbicas ou são mulheres trans, e inclusive alguns autores gays também, que também escrevem yaoi, mas só que a gente ainda tem que entender que o público é o masculino, é o feminino, majoritariamente, mas as autoras, elas costumam ser de mais vários nomes. Eu. Lembra que a gente falou que Fudante é a versão masculina? Muitos homens trans vão falar pra você: eu era uma Fujoshi. Aí eu transicionei.
Enfim, garotas hétero fetichizando homens gays. Então, 5 anos depois, a garota tá aparecendo assim. Enfim, é muito comum isso, infelizmente. Porém, eu posso dizer que isso ser tão comum assim, ter muitos homens trans que começaram como fujoshis, que se descobriram sua própria maneira de eles se relacionar com as pessoas que eles preferiam, que ser a pessoa homem e se relacionar com homem, ou até mesmo com uma mulher, às vezes, só que muitos deles se lançaram no meio masculino por causa disso, é usado contra os fujoshi. E contra os próprios homens trans também, junto. Porque essa interseccionalidade tem os pontos trans radical feminist que falam que são garotas confusas. Porque as fujoshi já são retratadas como garotas confusas, certo? Elas são retratadas como garotas podres, que são fora da sociedade. Então, se a fujoshi é uma garota confusa, segue que o homem trans é uma garota confusa e está se confundindo ainda mais. Esse negócio assim. E isso é muito usado contra elas. Tipo assim, tanto elas quanto eles também. É misoginia pra todo lado. Do mesmo jeito que a intersecção entre autismo e transexualidade é usada também. Sim, a intersecção entre autismo e... Eu diria que uma fujoshi tem muito que de autismo na fujoshi média. Desculpa, mas é verdade, velho. Porque o jeito que elas agem, às vezes, eu fico tipo assim... Eu não posso dizer que mas assim, eu tenho um sentimento, assim, sabe? Enfim, é uma barreira muito baixa para você poder se relacionar com o meio masculino no início, quando você é um homem trans. E, em geral, para você entender o que é seguro. Então, desse lado é bom. Aí eu queria falar, homofobia. A gente vai voltar a falar de homofobia, gente. Por que Bara é homofobia? Bara é um gênero de yaoi que é feito por homens gay para homens gay. O que você tá me olhando assim? Eu não gosto de Bara. Eu também não gosto muito, não. Tem um tipo muito específico de pessoa que lê Bara. E majoritariamente são homens gays que também gostam de yaoi. É complicado. As fujoshis majoritariamente não gostam de yaoi. Tanto que é meio controverso se isso aqui é yaoi ou não. Tem gente que considera que sim, tem gente que considera que não. Porque pela localidade, pelo tipo de autor que escreve, que tipo, são autores que às vezes também trabalham em yaoi, deveria ser. Mas pelos clichês, não é. Então, tipo assim, muitas fujoshis não consideram, muitos consideram. É um negócio complicado. Mas isso também vai para a homofobia das próprias fujoshis. Porque um dos grandes motivos que isso aqui não é muito bem visto é porque é de homens gay para homens gay. Majoritariamente. E elas veem isso como tipo, uma corrupção. Nem todas, mas tipo assim, a ideia geral é que é uma corrupção do yaoi e não é um yaoi. E por isso não vai ver. E, tipo, é muito mais perto de como homens gays reais se relacionam, menos clichês e o caramba do que o female gays que você vê no yaoi. Tipo, não é feito pra elas. E, tipo, quando não é feito pra elas, você encontra, às vezes, um pouco de hostilidade. Nem sempre, mas às vezes. E eu acho que isso aponta que, tipo, também tem um pouquinho de fetichização ocorrendo aqui. Tipo, que nem quando os homens cis héteros vê aquelas coisas lésbicas, mas aí eles encontram, tipo, aqueles romances de duas lésbicas botes e eles não gostam, tá ligado? É um negócio complicado aqui. É um gênero separado, enfim, eles são um tipo de título de yaoi. A imagem que passa. A imagem que passa é o top masculino. O bottom Isso boy. daí é sobre o yaoi ou sobre o Bara? Não, sobre o yaoi, desculpa. A gente tá voltando a falar de yaoi, gente. Voltamos a falar de yaoi. Desculpa. Não fiz a transição bem. Não fala. Esquece Bara. Bara não tem mais aqui, é só yaoi normal. Top é masculino, bottom é fanboy twink. E gay é igual a sexual assault. Isso é uma coisa que é complicada. Por causa de todos os problemas, de coisas forçadas que tem, os temas forçados são muitas vezes pegos de maneira não muito boa no yaoi. E a cultura fujoshi costuma ficar muito, ai que legal, ao invés de criticar assim, é meio que tem uma ideia delas, tipo, é normal nas relações gay ter isso, né? Que não é, gente, mas gera esse tipo de estereótipo. E vira que o gay é só um hétero 2.0, e agora você precisa escolher se você ativa ou passivo. Você ativa ou passivo? Você ativa ou passivo, entendeu? Não tá de jeito. Inclusive tem esse painel aqui, ó. Você é bissexual, você só é ativo. E você gosta de fazer crossdressing. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá tudo mismatched? Entendeu? Isso é tipo, uma pessoa queer normal, uma pessoa bissexual. É uma pessoa que vai de tudo femininas, mas é Isso ativa. aí é uma crítica ou não entendi?
No caso do mangá, eles estão fazendo isso pra zoar pra cara dele. Mas só que eu estou falando que isso é uma crítica que essa pessoa não devia estar falando isso. Ah, tá. Eu estou argumentando que a pessoa não devia estar falando isso. No mangá, eles davam isso como piada. Entendeu? Isso não devia ser falado. Porque isso é só o que a pessoa é. Mas só que aqui, os estereótipos são tão Tá fortes. usando como uma coisa ruim, só que não deveria ser. Não, eles falam, por que você está misturando tudo? Como se, tipo assim, com problemas, entendeu? Um hétero 2.0. Passa também que é um grande tabu, porque sempre tem essa parte de tipo, não, eu não sou gay. Então, não seja estúpido, você acha que eu sou homossexual? Isso é nojento, entendeu? E tem muitas coisas de Aoi que vão não só fazer aquele negócio de, na verdade o cara é hétero, como eles vão fazer, tipo, não, eu não pego nenhum homem além desse cara, entendeu? Tipo assim, não todos, mas uma quantidade considerável. Esse aqui, por exemplo. Um homem no mundo que desafia BL. É um cara hétero que vai pelo mundo onde todo mundo é gay. Só que ele fica falando, não, eu sou hétero. E depois eles falam que ele não é hétero. Então, assim, mas ele fica falando que nojento. Entendeu? É um negócio complicado. É verdade que eu estou sozinho, mas não pegue a ideia errada. Eu não gosto de você. Entendeu? Straight or not. Hétero ou não. É um troço complicado, sabe, gente? Eles só têm que admitir, na minha opinião. You are gay, admit it. Mas, assim, sempre falam que... Não, isso é uma exceção, assim. E ninguém fala que é gay. Que faz realmente parecer que é um negócio que tem que ficar escondido, sabe? Racismo. E a OI, se você parar pra pensar, é racista. Assim, pode parecer uma coisa muito do nada, mas, assim, olha. E a OI? Sim, eu estou projetando isso no ICMC. Mas... Branco. Claro, asiático, na verdade, mas você sabe que os animes, os personagens de anime, todo mundo considera que são branco por causa do troço da cor. Por isso que eu falo, pseudo-branco ou asiático. Aí você vê que não tem uma pessoa negra. Aí eu vou te falar, tem uma exceção. É quando o cara tem exatamente esse design. Você sabe. O cara vai ter exatamente esse design aqui. A pele dele não vai ser tão escura assim. Vai ser só mais ou menos. E ele vai ter o cabelo branco, ou raramente ele vai ter o cabelo preto. E é sempre assim. E ele sempre tem a mesma personalidade. Ou ele é tipo quieto, assim, ou ele é tipo a pessoa mais feliz do mundo. Não tem meio termo. E tipo, isso já é muito perfil. Você vê o como eles estão fetichizando esse tipo de personagem. Não é uma etnia nem. Eles nem falam a etnia da pessoa. Eles só botam esse estereótipo. E eles falam, tipo, essas pessoas são assim, entendeu? É muito complicado. E essa é a única representação de tal de cor que você vai ver. É muito complicado. Todos eles são Única magros. representação de... Hã? Única representação De pessoas de cor que você vai ver nesse caso. É muito complicado, entendeu? Então você vê que, tipo, o tipo de homem que a mulher cisgênero quer ver é esse. Ou, às vezes, quando ela está se sentindo muito exótica, isso aqui, que é a versão fetiche, entendeu? Então isso é muito complicado. The gay post. Tem poucos yaoi com personagem mais gordinho. É muito raro. Muito pouco, geralmente vai ser baixo. Você pode ver. Mas aí eles são musculosos, né? Tipo, Mas também tem. É que é mais um dead boy, né? Agora, comunidade LGBT. Nós estamos lentamente entrando nas fujoshis, porque mais de nós tem transicionado e mais de nós tem entrado para ver yaoi, porque infelizmente yaoi é a única mídia gay profissional que é produzida em massa. Então a mídia é a única opção que as pessoas têm. Então as pessoas gostam. Mesmo que elas sejam woke. Você pode ser woke e gostar de yaoi e não ser uma fujoshi. Mas você também pode ser uma fujoshi se você preferir o seu termo. Porque você pode escolher usar o termo, tipo, no jeito feminista. Tipo, olha, eu estou desfazendo das amarras da sociedade. Ou você pode falar, eu não gosto desse termo porque eu não gosto de ser chamada disso. Mas tá tudo bem. Mas o que eu quero falar é que muitas pessoas LGBT não acham o MBL. Principalmente porque é a única, tipo assim, mídia produção gay profissional que tem. E a gente não tá muito feliz, não, com essa representação. Mas assim, às vezes é ok. Às vezes dá certo. A gente às vezes tem que ficar procurando as bandeiras vermelhas, assim, não, eu acho que isso aqui vai dar ruim. Mas, porque realmente a gente tem entrado. Isso aqui são exemplos de coisas mais woke, como você falaria. Nós temos aqui uma visual novel, que é gay, e que o cara é top, e que o cara é crossdresser.
Olha que felicidade. E aqui nós temos Bar, porque eu acho que Bar é woke, gente. Vai, muito bom. É muito woke, eles são muito woke. Eles não têm nenhum dos clichês, quase nenhum, calma, dos clichês de BL, porque é feito de homens gays para homens gays, eu acho isso. E você automaticamente reconhece esse estilo, isso é importante. Que legal. A gente tem aqui música, também tem entrada, essa foi uma música que também virou um mangá depois. Esse personagem aqui é um homem trans que tá no BL e é um BL japonês. Uau! Quem diria? China no Mikasoragi não é exatamente um BL, mas tem um romance no meio. É uma história de várias pessoas LGBT que são LGBT, tipo assim, eu sou isso aqui. Ponto. Não é tipo, eu sou hétero, assim, não. Eu sou gay, eu sou bissexual, eu sou uma lésbica. Tipo assim, elas falam mesmo e elas têm os problemas. E por que eu tô falando isso aqui? Porque são representações melhores também no sentido de, tipo, tem problemas. Porque no Yaoi, eu acho que eu não fiz um slide sobre isso, mas geralmente as fujoshis, elas preferem settings onde não tem frequente homofobia e todos aqueles problemas de eu estou descobrindo queer. Inclusive é uma das coisas que elas mais reclamam na mídia do Oeste sobre pessoas gays. Assim, elas não gostam desse mundo em que você tem que ficar lutando contra toda essa homofobia. Elas preferem histórias mais light, sabe? Não light no sentido de não ter todas aquelas coisas pesadas, mas light no sentido de eu não tenho que enfrentar a discriminação da realidade. Entendeu? Como escape da realidade. É um escape de realidade. Isso para não ter contato com a realidade, é isso que eles não querem esses elementos do real. Eles querem só... Aqui nós temos jogos também, tem até um aqui que foi do próprio Japão que fizeram, e eles são gay, eles falam, eu sou gay, ponto. Entendeu? Tá no caminho? Sim, esse aqui é muito bom, esse personagem, tudo bem, eu vou falar, ele tem um arco meio estranho que eu não recomendaria. Mas ele fala, eu sou gay, eu descobri que eu sou gay, eu fui tirado de casa, fui jogado fora de casa. Entendeu? Ele tem o arco dele de eu fui jogado fora de casa, assim, ele fala todas as coisas dele. Então, assim, a gente tá fazendo progresso, a gente tá fazendo muito progresso. Não é a melhor coisa de todas ainda, mas a gente tá fazendo progresso, o que é bom. E, então, agora que a gente foi na psicologia dos filhos hoje, eu quero perguntar se vocês têm perguntas. Pera. Não, esse vídeo é top, desculpa, só pra falar pra vocês, pra ficar dentro. Esse vídeo é muito bom, hein? God, I've completed my sins. Let your blood wash me clean, for I'm a mountain girl.
pode ter liberdade. Entre aspas. The family is in the hands. Sim, é o povo que se dá, se você Deus. É uma reação ao mundo, não é a melhor coisa que você pode mas I é can uma be Aí não gravou nada. Mano, se não tiver ganhado nada, eu vou me matar.